Um mortal sem nenhuma cultivação, mas com vários tipos de beldades implorando para se tornarem suas discípulas, não é uma raposa que pode ouvir pensamentos. É uma santa que quer ter filhos com você. Até mesmo uma princesa real com sistema próprio se dispõe a ser sua discípula. Mas você está em pânico por dentro. Na verdade você transmigrou para um vilão fraco sem cultivação. E essas mulheres são todas do harém do protagonista. Neste momento, você está pendurado em um penhasco, apenas olhando para cima. E Elingir com um sorriso zombeteiro. Se você não quiser, então Elingir não tem escolha. Você e eu não somos parentes. Por que eu salvaria você? Moça, me escute. Eu fundei uma seita apenas para conseguir alguns subsídios da seita para sobreviver. Nunca pensei em aceitar discípulos. Eu nem tenho cultivação. Você ficou sem palavras. Acabei de transmigrar há poucos dias. Como é que acabei provocando essa grande figura? Vovó, você é a querida dos céus. Futura imperatriz demoníaca, você deveria se juntar ao grupo do protagonista e com ele durante o dia ficar de agarramento. E à noite fazer sexo. Por que você está me atormentando, moça? Eu realmente não aguento mais. Que tal eu recomendar uma seita para você? Você conhece Giboda, certo? Nem as regras do céu podem fazer nada contra ele. Se você se tornar sua discípula, certamente terá um grande futuro. E Elingir não caiu nessa, ela não é boba. Há pouco, seus pensamentos internos foram todos ouvidos por ela. E essas palavras, Elingir já ouviu por vários dias. Ela sabe que você tem muitos tesouros, todos artefatos supremos inatos, e até mesmo tesouros inatos. Esse tipo de coisa que só existe em lendas, mas como você não tem cultivação, não pode usá-los. Sabendo disso, como Elingir poderia deixá-lo escapar? Apenas um pequeno truque. E ela o colocou na situação atual. Você não tem discípulos nem filhos. Contanto que ela entre na sua seita, esses tesouros não serão todos dela. Eu não quero esse maldito Giboda. Eu quero me tornar sua discípula, ser a grande discípula do Palácio Lin Xian. E Elingir não está nem um pouco preocupada. Ela sabe que você vai ceder. Essa vovó está louca? Ela quer me matar? Se você se tornar minha discípula, parecerá que está sendo coagido por mim. Então todo mundo da cultivação não virá para me atacar? Eu só quero um subsídio da seita. Por que é tão difícil? Embora ambos os lados levem à morte, pelo menos não posso morrer agora, quando se está sob o teto de outros. Aguente. Vovó, eu aceito, ok? Primeiro me puxe para cima. Sério? O rosto de Elingir imediatamente se iluminou de alegria, e como se pegasse um pintinho. Ela o puxou para cima. Hehe, você acha que sou bobo? Amanhã na cerimônia de aceitação de discípulos, eu não vou aparecer. Veja como você vai se virar. Você acena com a cabeça, sorri e acena para Elingir. Boa discípula, até amanhã. Os olhos de raposa de Elingir se apertam ligeiramente, e ela já decidiu em seu coração. Rapidamente chegou o dia seguinte. Várias seitas estão recrutando novos discípulos na montanha espiritual, e você não é exceção. Já que você quer o subsídio da seita, ainda precisa participar das atividades coletivas. Você também não quer ficar relaxado assim. Mas já que transmigrou como um vilão do mundo da cultivação, você não tem escolha. Para sobreviver, só pode evitar o protagonista. Aprenda com Lei Feng e faça boas ações. Não dê ao protagonista e seu harém nenhuma chance de matá-lo. Saiba que este é um mundo de cultivação, e o harém do protagonista são geralmente filhos do destino. Você não pode provocá-los. No palco principal, inúmeros prodígios estão reunidos, todos de cabeça erguida, sonhando em entrar em uma seita poderosa, para aprender a arte mortal e alcançar a longevidade. Giboda desce do céu em sua espada, pousando precisamente na frente de sua cadeira. Você também veio recrutar discípulos? O olhar de Giboda está cheio de deboche, encarando você com sarcasmo. Você não tem cultivação. Como poderia alguém se tornar seu discípulo? Estou só dando uma volta. Vendo se há algum bom talento. Você finge uma expressão orgulhosa, com as mãos para trás, olhando para os inúmeros prodígios no palco. Este ano há muitos bons talentos. Não sei qual o irmão escolheu. Giboda com uma expressão de quem está esperando um show. Ele sabe que hoje você ainda não conseguirá um discípulo. Todos os anos você só fica olhando. Você finge um olhar provocativo e faz cara de culpado. Dê ao protagonista valor emocional suficiente. Você acha que entende muito bem os homens. Essas pequenas intenções do protagonista. Você o tem na palma da mão. Viu aquela de vestido branco? Ela se chama Elingir.
Não desperdice. Ela tem uma beleza interior inata. Se for bem orientada, no futuro, certamente se tornará alguém importante. E Elingir está na primeira fila, não é difícil de encontrar. Giboda se apoia em seu ombro, falando com um sorriso obsceno. Hehe. Para mim, cada palavra sua é besteira. Já sei que merda você vai falar. Irmão Ji tem razão. Esta moça encontrou o irmão Ji. É como um pássaro escolhendo a árvore certa, um ministro sábio encontrando seu senhor. Seu futuro é ilimitado. Giboda dá uma gargalhada. Suas palavras são agradáveis de ouvir. Ele está muito satisfeito. Você não gosta disso? Eu ouso gostar? Se eu ousasse gostar de você, você não me mataria? Quem viu este tesouro? Não sei. Não gosto. Ainda quero aceitar um discípulo homem. Discípula mulher é inadequado. Não está nos meus planos. Você está sentado na cadeira de mestre, com expressão séria, sem saber que seus pensamentos são todos ouvidos claramente por Elingir. Ela sorri levemente. Gosta dele. Era de se esperar. Logo, a cerimônia de aceitação de discípulos começa. Quase todos os clãs estão lotados. Do lado de Giboda, até precisam tomar cuidado para não haver pisoteio. Só do seu lado, como um velho solitário, está vazio e deserto. Comparado às plataformas de 2 metros de outros clãs, você só tem uma mesinha de madeira, menor que as barracas de comida de rua. E senta-se ali com um ar preguiçoso. Mas parece um adivinho. Você nem se dá ao trabalho de ter uma faixa. Escreveu às pressas Salão Lin Xian e colocou em cima, depois debruçou-se na mesa. E começou a cochilar. Você está com muito sono. Passou a noite inteira estudando a técnica da espada gêmea espiritual. Embora não tenha cultivo, não se conforma. Como é que este tesouro celestial, versão aprimorada, a espada gêmea espiritual, está na minha mão? E parece um pedaço de graveto? A técnica não tem problema, o segredo da espada também não. A espada gêmea espiritual é genuína, não poderia ser mais verdadeira. Por que não consigo ver a energia da espada? Por que não consigo sentir a técnica da espada gêmea espiritual? E Elingir, à distância, escuta escondido. Tesouro celestial, versão aprimorada, é a espada que ele carrega. Você veste uma túnica cinza de pano grosso. Comparado às roupas vistosas dos outros líderes, tem mais o jeito de um professor. Na cintura, pendurada uma espada de 3 dedos, preta e sem brilho. A corda de seda branca no cabo já está encebada. O pingente de jade pendurado nela é a única coisa que parece ter algum valor. Esse troço velho, melhor guardar para o mestre. Provavelmente é só para assustar os outros. E Elingir já observou você por vários dias e tem uma certa compreensão sua. Ela acha que você é do tipo que esconde qualquer tesouro. A espada gêmea espiritual provavelmente também está escondida, para evitar que outros cobicem a arma. Hehe, tesouro celestial versão aprimorada, o mestre até chama de meu grande tesouro. Não vai ter mesquinhez com uma espada, vai? Moça, a cerimônia de aceitação já começou. Está parada aí hesitando. Sobre qual clã entrar? Um ancião com ar imortal aproxima-se devagar. É o segundo ancião do Salão Celestial de Giboda. De poder extraordinário, um discípulo comum já tem muita sorte em poder conversar com ele. Para aceitar discípulos, Giboda naturalmente não viria pessoalmente. Mas o segundo ancião vir convidar pessoalmente já é uma honra enorme. No entanto, o talento de Elingir também merece esse tratamento. Mesmo sem mais nada, só essa beleza inata que arruína reinos, Giboda não a deixaria escapar. Agradeço a gentileza do ancião, mas Elingir já tem alguém em mente. Quem seria? Ancião? O segundo ancião não tem pressa de se apresentar. Contanto que esta mulher não seja idiota, com certeza escolherá o Salão Celestial. E Elingir não lhe dá atenção. Vai direto para sua mesinha, ajoelha-se respeitosamente. E não diz nada. O segundo ancião, vendo aquilo, fica perplexo. Giboda, ao longe, vê a cena. E seu rosto escurece, como se tivesse comido merda. Moça, quer se tornar discípula do Salão Lin Xian? O rosto do segundo ancião está cheio de incredulidade. Mesmo que Elingir se ache superior e não queira entrar no Salão Celestial, tudo bem. Mas ainda há tantas outras opções. Por que logo este inútil? E Elingir não liga para ele. Apenas ajoelhado em silêncio. Ela sabe que você não está dormindo. Ela precisa ser sua discípula. Desde que se ajoelhou, não há volta. Se voltar atrás agora, será desprezada por todos, em qualquer lugar. Segundo ancião, diga algo. Ancião, olhe para ele. Giboda, venha rápido.
Seu harém quer ser minha discípula. Venha buscá-la. Moça! O líder do salão Lin Xian é tão desrespeitoso. Na minha opinião, melhor entrar noutro clã, para não desperdiçar seu talento. E Elingir, neste momento, não se importa com mais nada. Este homem, embora não seja grande coisa, pelo menos não tem gente chata por perto. E ela pode cultivar em paz. Sou da linhagem real da raça raposa. Como poderia me rebaixar a ser brinquedo de harém? O olhar daquele cara para mim já é nojento. E Elingir continua em silêncio, só esperando você falar. Ajoelhada respeitosamente. Sem perceber, uma multidão se forma ao redor, todos a aconselhando a se corrigir. Nesse momento, a multidão lentamente abre caminho. É Jiboda, o líder do Salão Celestial, que chegou. Ele já não tem a expressão brincalhona de antes. Mostra uma postura completamente nova. Jiboda, de mãos para trás, vai até Elingir e diz: Moça, não perca seu tempo. Quem finge estar dormindo não acorda. Este líder Su não tem cultivo. Naturalmente também não vou aceitar você como discípulo. Finalmente você chegou. Irmão, meu braço está quase dormente. Fiquei esse tempo todo como se estivesse fingindo de morto, sem nem ousar mudar de posição. Bem dito. Acorde-o, use a realidade para quebrar os sonhos irreais deles. Diga a eles que é impossível entre ele e eu. A multidão ao redor também começou a vaiar como se estivesse reclamando. Sim, sim, todo mundo sabe que o mestre do salão imortal Lin é um inútil sem cultivo, lama que não pode ser colocada na parede, um pródigo que volta atrás. O mestre Ji já te deu uma grande honra com suas palavras gentis, mas Elingir permanece imóvel. Jiboda, felizmente, também usou seu trunfo. Não suporto ver seu talento desperdiçado, desejo aceitá-la como discípula. Transmitirei a técnica celestial para você. Que tal? Sim, sim, sim. Você não deveria manter essa postura. Falar assim está certo. Alguém como você, uma fênix entre as pessoas. Deveria ter uma beldade como ela ao lado. Leve-no rápido, ainda não vivi o suficiente. Elingir já estava um pouco irritada, mas com medo de que você encontrasse uma brecha. Esse cara está pensando em maneiras de rejeitá-la. Vou usar um truque para fazê-lo dormir. Elingir decide se curvar ao mestre Su como discípula e servi-lo pelo resto da vida. A boa vontade do mestre Ji, Elingir agradece. Você ficou maluco? Essa Elingir enlouqueceu? Não, vovó, você está determinada a me matar? O mestre Ji falou tão gentilmente. Por que você não ouve? Melhor me deixar ir. Se você se juntar a mim, aquele cara vai nos deixar em paz? Querido, ele não teria coragem de matar você, mas certamente me mataria. Não, não. Não posso vacilar de jeito nenhum. Aquele cara é cruel e impiedoso. Talvez até mate você junto. Se você decidiu não se levantar, naturalmente ninguém pode acordá-lo. Elingir ficou atônita. Esse cara ainda se preocupou um pouco com ele? Jiboda também estava confuso, e nesse momento seu rosto não aguentava mais. Ser rejeitado após um convite ativo, onde ele, como o mestre do pavilhão celestial, coloca seu orgulho? Olhe para ele. Jiboda puxa sua roupa e balança com força, mas você, como um cachorro morto, continua fingindo. Você não está vendo? Ele não quer aceitar você, não percebe? Você acha que isso é algum teste? Jiboda olha para a mulher diante dele, de uma beleza de tirar o fôlego, e não consegue entender como ela pode ser tão estupidamente irritante. Jiboda chuta sua cadeira. Você estava debruçado na mesa sem perceber, e caiu no chão junto com a cadeira. E você, como alguém que sofreu bullying sem ousar revidar, assim, timidamente, levantou a mesa e a cadeira e continuou fingindo de morto. Elingir rangeu os dentes, sentindo uma amargura no coração, indescritível e inexplicável. Elingir, como você vê, sou um inútil. Não posso proteger você. Se eu estivesse sozinho, claro que suportaria essas coisas. Se te aceitar como discípula, como poderia me considerar seu mestre? Se não gosta de Jiboda, mude de seita. Existem tantas seitas, certamente há uma de que você goste. Elingir queria muito se levantar e mandá-lo se afastar de seu mestre, mas ele ainda nem foi aceito. Essa atitude só te traria problemas. Pelo contrário, você provavelmente ainda menos o aceitaria como discípulo, teimoso e obstinado. Jiboda viu que Elingir continuava impassível e pensou que ela bata a cabeça na parede. Suming não tem cultivo. E não pode lhe dar nenhuma orientação. Mais cedo ou mais tarde ela será minha. Com esse pensamento, Jiboda se virou e foi embora. A multidão ao redor também começou a fazer caretas.
O mestre Ji deu conselhos bondosos, mas ela não reconhece a gentileza. Isso mesmo, ela realmente acha que um pouco de talento lhe dá o direito de ser arrogante? É da mesma laia que aquele Suming. Realmente, quem se junta a uma família é da mesma espécie. Aos poucos, o ambiente ao redor se acalmou. Você, que já não tinha dormido a noite toda, em algum momento realmente adormeceu. Quando acordou novamente, o sol já estava quase se pondo. Você, sonolento, levantou a cabeça e olhou para frente. E ele? Agora, continuar fingindo de dormir certamente não é possível. Você se levantou e, pela primeira vez, examinou Yelinger à sua frente. Yelinger estava um pouco distraída, mas depois de ouvir seus pensamentos, voltou a si de repente. Mestre acordou. Ele lentamente se ajoelhou ereto, apesar de suas pernas já estarem dormentes. Mas ainda se ajoelhava muito ereto. Qual é o seu nome? Yelinger. Você então observou cuidadosamente Yelinger à sua frente. Realmente uma beleza de tirar o fôlego. Por ser do harém de Jiboda. Você nunca a olhou diretamente nos olhos. Ossos naturalmente sedutores, sangue real da raposa demoníaca. Aceitá-la é como atrair fogo para si. Levante-se. Você se ajoelhou por um dia. Sim. Yelinger lentamente se levantou, sentindo que as pernas não esticavam direito, e ficar de pé era pior que ajoelhar. Ao ouvir seus pensamentos, sentiu ainda mais ressentimento. É culpa dela ter ossos sedutores naturalmente? Por que sempre a tratam como uma beleza fatal? Existem tantas seitas aqui, por que ela quer me ter como mestre? Isso é algo que você nunca vai entender, uma pessoa normal jamais escolheria você. Os olhos de Yelinger brilharam com um toque de astúcia. Mentir, ela não sabia, mas para lidar com você, ela sentia que já nascerá sabendo. Linger achava que o salão imortal de Lin era ideal para ela. Ela precisava de um mestre que se importasse com Linger. No salão imortal de Lin, ela seria a única discípula. O mestre teria apenas ela em seus olhos. Ela não precisaria se preocupar com os outros. Poderia cultivar em paz. E Linger não estava mentindo. Ela não queria competir pelo afeto de outros discípulos. Também não queria se preocupar com os tesouros celestiais necessários para o cultivo. No salão imortal de Lin, ele era o único discípulo. O que era do mestre, era dele. O salão imortal de Lin era, sem dúvida, a melhor escolha. Você viu o que aconteceu hoje durante o dia. Se ficasse comigo, isso seria o normal. Agora você já entendeu. E Yelinger não veio querer ser sua discípula por impulso. Além disso, ela se ajoelhou o dia inteiro. Sua sinceridade é clara. Então, com uma expressão séria, você disse, vou lhe dar uma chance. Quer tentar? Linger aceita tentar. E Yelinger balançou a cabecinha. Com o rosto cheio de empolgação. As pessoas ao redor estavam pasmas. Aceito você como minha discípula. O que acha? Deixemos tudo nas mãos do destino. Se ele conseguir dominar a espada geada gélida, então será o destino que eu o aceite como discípulo. Foi só quando você entregou a espada geada gélida diante dela que Yelinger percebeu. Aquela coisa preta enferrujada era realmente a espada geada gélida? Mas, ao ouvir seus pensamentos, ela ficou um pouco nervosa. Ninguém mente em seus próprios pensamentos. A espada geada gélida parecia mais um item funerário de algum túmulo, como se tivesse sido enterrada por milhares de anos. A bainha estava até enferrujada. E Yelinger pegou a espada geada gélida com cuidado. Nesse momento, as pessoas ao redor se aproximaram. E, novato, vá com calma. Um princípio tão simples. Vocês não entendem? Dar um troço desses para um discípulo? Se conseguir puxar essa espada, eu lavo meu cabelo de ponta cabeça. Ainda bem que entrei no pavilhão do caminho celestial. Mesmo um discípulo comum ganha uma espada voadora de qualidade média do nível terreno. E Yelinger não ligava para eles. Você se importava ainda menos. A espada longa foi lentamente desembainhada, apesar da aparência desgastada. A lâmina escondida sob a bainha brilhava intensamente. Sobre a lâmina, parecia haver uma aura de espada invisível, protegendo-a da erosão do tempo. Como ele suspeitava, não estava errado. Ele não a enganou. Ela tinha absoluta certeza. Conseguir essa oportunidade já era uma bênção imensa. Agora, dependia dela para aproveitá-la. Esta espada geada gélida tem um temperamento teimoso. Não seja descuidado. Acho que só eu consigo dominá-la. Se não conseguir, não force. Não se machuque. E Yelinger pensava, hoje, mesmo que custe minha vida, vou domar esta espada. Mas o que ela disse foi, está bem. Então,
Elingir balançou levemente suas mangas de seda e lançou a espada longa para o alto. Num instante, perdeu o controle. A espada geada gélida pairou no ar, e isso assustou Elingir. Ela pensou consigo mesma, então é assim que é uma versão aprimorada de um tesouro inato. Sou eu quem está dominando a espada geada gélida. Esta espada é muito obediente. É como se fosse feita sob medida para mim. Ela está cooperando ativamente. A espada geada gélida gradualmente removeu a poeira de sua superfície, revelando sua essência pura e nobre original. Na bainha de neve branca, 2 palavras: geada gélida. Esta é a espada dos meus sonhos. Como uma cultivadora de espadas, Elingir sonhava em ter uma espada imortal. Agora, ela estava tão emocionada que quase chorava. Esta não é uma espada imortal qualquer. É um verdadeiro tesouro inato, uma arma divina que só existe nas lendas. Que seita daria um tratamento tão bom? Qual líder de seita teria coragem de dar isso? Só Suming, só ele, meu grande mestre. Ah, então é assim que se faz. Por isso eu não conseguia usar a minha. Quando voltar, vou tentar também. E Elingir estava se emocionando quando ouviu seus pensamentos. Você é realmente talentoso e tem consciência própria. Você quis elogiar Elingir, mas foi interrompido por ela. E Elingir já tinha dominado a espada geada gélida. Rapidamente, ela guardou a espada, abraçando-a contra o peito. Ajoelhou-se corretamente e disse: agradeço ao mestre pela espada. Você ficou atordoado por um instante. Sua mão estendida, sob o olhar de todos, agarrou o ar e voltou atrás. Droga! Esta é a minha espada pessoal. Quando foi que eu disse que ia dar a você? Com todo mundo olhando. Você está roubando na minha cara. Que seja. Fui enganado por essa garota. Deixa pra lá. Nas minhas mãos, não passava de um pedaço de ferro. A espada geada gélida ainda pode suprimir seu charme inato. A partir de agora, você é minha discípula direta, Suming, a primeira discípula do Salão Imortal de Lin. Nesse momento, os espectadores também perceberam o que estava acontecendo. Essa Elingir só queria mesmo a sua espada. Foi por isso que entrou no Salão Imortal de Lin, com o talento dela, mais aquela espada, que parece ser, no mínimo, do nível celestial. Ainda importa se tem mestre ou não. Nesse momento, alguns dos espectadores até se arrependeram. Por que não fui eu? Entrar no pavilhão do céu eterno seria apenas ser um discípulo comum sem importância, mas entrar no palácio do espírito imortal é ser o único favorecido pela seita. Elingir não decepcionará o palácio do espírito imortal nem o nome do mestre. Ao ver Elingir ajoelhada diante de si, só agora entendes o que significa aceitar um discípulo. Elingir não é como os outros, embora pareça dócil e obediente por fora. Mas sabes que, aos olhos desta criatura, os humanos não passam de gado. No coração de quem sempre esteve sozinho, só existe aquele ódio profundo como sangue. Se descuidares um instante, esta criatura causará uma grande catástrofe. Ter pena dela é, sem dúvida, ser cruel contigo mesmo. Mas ainda assim aceitaste-a. Não sabes o que acontecerá, mas queres tentar. Já estavas farto de dias assim. Voltas a ti e encontras os olhos de raposa de Elingir. Agora que és seu mestre. Esta Elingir é tua discípula. Tens de dar um novo nome a esta pobre coitada, senão, com o seu destino. Mesmo que não salves aqueles de Boda, ela não viverá até se tornar a Imperatriz Demônio. O mestre não gosta de Elingir. O mestre observou o teu destino e concede-te 2 caracteres. Qingyan. Gostas? Mesmo que seja mestre por apenas um dia, o mestre jamais te decepcionará. O destino é definido pelo céu. Mas enquanto eu estiver aqui, tudo estará bem. Agradeço ao mestre pelo nome. Ele ouviu tudo claramente. Mesmo que seja mestre por apenas um dia, o mestre jamais te decepcionará. O destino é definido pelo céu. Mas enquanto eu estiver aqui, tudo estará bem. Agradeço ao mestre pelo nome. Ele ouviu tudo claramente. Mas tu não falas, e ele não pergunta. Qingyan. Ao ver o teu palácio do espírito imortal, Qingyan não conseguiu conter-se. Mestre, estás a dizer que isto é o palácio do espírito imortal? Qingyan apontou para a cabana em ruínas diante de si, com total incredulidade. Exato. A cultivação busca a pureza e a ausência de desejos. O mestre não gosta de luxo excessivo. Mas não precisa ser tão miserável, pois não? Qingyan olhou para o pequeno pátio diante de si e não resistiu a reclamar mentalmente. Há fraudes no mundo da cultivação? Parabéns ao hospedeiro por aceitar um discípulo. O sistema vilão concede-te as seguintes recompensas. Um palácio do espírito imortal,
uma semente de raiz espiritual de grau inato, 999 comprimidos do faz tudo. Uma pedra auxiliar de cultivo. Ao ouvir a voz do sistema na mente, ficaste atônito. Desde que atravessaste. O sistema vilão desapareceu após apresentar o mundo, e por mais que o chamasses, não aparecia. Se não tivesse surgido agora de repente, quase te terias esquecido de que ainda tinhas este sistema. O mais irritante é que este sistema desgraçado. Os materiais de cultivo são todos vinculados a pessoas específicas, com medo de que eu não os dê ao discípulo e os guarde para mim? Vai para o quarto e espera pelo mestre. E Kinga não pensou muito, até porque sabia que o mestre não o prejudicaria. Mesmo que o quisesse prejudicar, ele não teria medo. Acabaste de ser chamado de miserável pelo discípulo. E pensaste em dar a Kinga um choque visual. O palácio do espírito imortal não precisa de tempo, nem precisa de flutuar. Basta tocar no chão que as árvores e pedras ao redor desaparecerão num instante. Num piscar de olhos, o palácio do espírito imortal ergueu-se do chão, com todas as instalações completas. Agora sim, pareces um vilão. Que vida miserável levaste antes? Não era como mendigar de joelhos? Além disso, se o vilão não tiver algum poder, como é que vai realçar a grandiosidade do jovem mestre Ji? Sai daí! E Kingan, dentro do quarto, conseguia ouvir os teus pensamentos, mas ao ver com os próprios olhos, ficou chocado na mesma. Mestre, foi ignorância da minha parte. E Kingan sentiu-se um pouco culpado. Será que ele julgou o mestre pela sua própria mesquinhez? Foi descuido do mestre, não percebi as tuas necessidades. Há muitos quartos aqui. Escolhe o que quiseres. Depois de dizeres isso, levaste Kingan para dentro. Um magnífico complexo de palácios. Parecia um palácio celestial, com uma aura espiritual muito densa. Naturalmente, escolheste o salão principal. És o grande discípulo, só falta o ritual. Mas Kingan não esperava que ao ajoelhar-se, fosse assustado por um grito. Kingan, onde está a tua espada gêmea espiritual? A tua voz estava fria e os teus olhos tornaram-se assustadores. E Kingan ficou atônito. Ao ver a expressão do mestre, sentiu apenas medo. Não sei se foi por estar ajoelhado o dia inteiro, mas as suas pernas tremiam sem parar. Ao ver Kingan naquele estado no quarto, também amoleceste o coração. O mestre não está zangado, mas Kingan, lembra-te, a espada gêmea espiritual nunca deve sair do teu lado. Nem pode ser guardada no anel de armazenamento. Se um artefacto inato se perder, receio que este mundo. E Kingan apressou-se a admitir o erro e a prometer. Discípulo lembrar-se-á dos ensinamentos do mestre. Ele entende que esta espada é mais importante que a sua vida. Se o mundo soubesse da existência de artefactos inatos, imaginem o que aconteceria. Os três reinos enlouqueceriam. Levantou-se rapidamente e correu para o quarto para buscar a espada gêmea espiritual, jurando em segredo. Desde então, as espadas gêmeas espirituais nunca mais se separaram do corpo. E Kingan as prendeu na cintura e só então serviu o chá para realizar a cerimônia de discipulado. Sem mestre para presidir, nem ninguém para testemunhar, mas Kingan não se importava nem um pouco. Ajoelhou-se respeitosamente para cumprimentar, embora fosse um pouco humilde, e Kingan ainda achava que era uma parte indispensável. Independentemente de o mestre se importar ou não, como discípulo, não devia ultrapassar os limites. Tornar-se discípulo era apenas o primeiro passo. Para vingar sua mãe, ele não podia prescindir deste mestre. Você pegou lentamente a xícara de chá, deu um pequeno gole e acariciou a cabeça de Kingan. O mestre preparou para ti as boas-vindas de entrada, incluindo as espadas gêmeas espirituais, um total de 6 presentes. E Kingan olhou fixamente para os itens sobre a mesa. Mestre, os 6 presentes deveriam ser preparados pelo discípulo para o mestre. A bondade do mestre em me acolher já é impossível de retribuir. Como ouso aceitar isso? Esta é a regra do meu salão da precedência espiritual. Apenas aceita. Tu falaste com um ligeiro movimento de lábios. Apresentaste um por um a Kingan, que acenou obedientemente com a cabeça. As palavras do mestre eram um decreto sagrado. Ele apenas obedecia. Esta é a saia de mangas flutuantes de cristal, e o pingente de jade que simboliza o salão da precedência espiritual. Apoiado na parede está o estojo de espadas que o mestre preparou para ti. Não querias ser um imortal da espada? Coisas como esta, mais cedo ou mais tarde, serão úteis. Leva para casa e estuda com calma.
E Kingdom olhou para o estojo de espadas ao longe, também com uma expressão de incredulidade. O estojo de espadas era de artesanato refinado, envolto em aura espiritual do Dão, mais um artefato que começava no nível imortal. Que seita poderia oferecer tantos artefatos de nível imortal? Nesse momento, ele observava o pingente de jade e a saia de mangas flutuantes de cristal. Provavelmente também não eram objetos comuns. E também a pulseira que o mestre preparou para ti. Quanto ao uso, leva para casa e descobre por ti mesmo. Por último, o elixir espiritual que o mestre obteve por acaso, muito valioso. Mesmo que estejas a um passo da morte, depois de tomar isto, poderás recuperar-te completamente. Tu enfiaste 999 elixir do tudo que o sistema te dera. Também nas mãos de Kingdom. Já é tarde, descansa bem. Amanhã, o mestre ensinar-te-á a técnica da espada do gelo orvalhado e a arte de cultivo. Kingdom, nesse momento, com uma expressão adorável e atordoada, para ser honesto, nunca ninguém foi tão bom para ele. Mesmo que houvesse alguém, era apenas para cobiçar o seu corpo ou para o levar à morte. Mas tu não pedes nada dele, e no entanto cuidas dele de todas as maneiras. Claramente não querias envolver-te no mundo mundano. Mas por causa dele, tiveste de provocar Giboda. Originalmente, ele deveria oferecer os 6 presentes ao mestre, mas o mestre, pelo contrário, ofereceu-lhe 6 presentes como boas-vindas. O que foi? Por que choras? Precisas de mais alguma coisa? Ao ouvir as tuas palavras, Kingdom percebeu que as lágrimas escorriam pelo canto dos olhos. Não! Nunca ninguém foi tão bom para este discípulo. Coitadinho! Como poderia Kingdom dormir? Tirou todos os 6 presentes e espalhou-os sobre a cama. Se ao menos houvesse um telemóvel, com certeza tiraria uma foto e publicaria no círculo de amigos. Com mãos de jade, tocou suavemente a saia de mangas flutuantes de cristal, sentindo a textura delicada, e suspirou internamente, admirando o presente do mestre. Esta saia, ele nem sequer ousava usá-la. Depois, começou a manusear o pingente de jade e descobriu que ele, tal como o anel de armazenamento, tinha a função de armazenamento. Dentro dele, estavam guardados os tesouros celestiais que tu tinhas preparado para ele. Em seguida, o estojo de espadas. Como era bastante grande, Kingdom sentou-se na cama e prendeu-o entre as pernas. Mesmo depois de muito esforço, não conseguia abri-lo. Demorou muito até perceber que o estojo de espadas era ativado por magia imortal, pensando que não o usaria tão cedo. Decidiu deixá-lo em casa. Carregar um estojo de espadas tão grande também era incômodo. O estojo de espadas pareceu perceber. O pensamento de Kingdom instantaneamente encolheu até ao tamanho de uma caixa de fósforos. Kingdom semicera os olhos de raposa. Nunca pensei que este rapaz fosse tão compreensivo. Então, puxou a gola e enfiou o estojo de espadas entre as montanhas do peito. Embora o mestre não tivesse dado instruções sobre o estojo de espadas, Kingdom achava que ele era, muito provavelmente, um tesouro que nunca devia ser separado do corpo. Parece que estou a criar uma filha. Até para dormir é preciso mandar. Vai dormir. Tu, que estavas prestes a ir tomar banho, ao ver a luz ainda acesa no quarto de Kingdom, bateste suavemente 2 vezes na janela. Kingdom levou um susto. Como não ouvia os pensamentos do mestre há tanto tempo, pensou que ele já tivesse adormecido. Sim, Kingdom vai dormir agora. Kingdom apagou a luz apressadamente. Muito animado, deitou-se na cama. Não dá descanso nenhum. Um dia destes, ele ainda me mata. Ao ouvir as tuas palavras, sobre criar uma filha e não dar descanso, Kingdom sentiu um calor inexplicável no coração. Claramente, no início, ele pensava em enganar um velho solitário para roubar seus tesouros e depois fugir. Agora, só achava que realmente merecia morrer. Ei, o mestre sai tão tarde para onde? O mestre dormiu o dia inteiro, agora certamente não está com sono. Que vontade de espreitar secretamente. Ao pensar nisso, saiu do quarto na ponta dos pés. O quarto do mestre ainda tinha a luz acesa. Parece que não foi longe. Procurou pelo pátio, em frente ao portão de um grande salão. Ouviu os teus pensamentos. Ah, que bom! Kingdom ficou perplexo. O que é tão bom? Com medo de ser descoberto, Kingdom não ousou aproximar-se muito. Mas o mestre está tão feliz. O que estará a fazer? Outra vez, que bom! Feliz, Elingir entrou na ponta dos pés, sentindo que o ar estava um pouco úmido.
Ah, para quem? Para mim? Mestre, não precisava fazer isso por Lingier. Chegar a esse ponto, através da névoa na janela, e Lingier viu algo incrível. Incrível, incrível. Você está sentado à beira da piscina, com o corpo imerso na água. De costas para a porta, mostrando suas costas firmes. Apenas uma silhueta, e Lingier sentiu que sua cabeça estava fumegando, seu rosto corado até o pescoço e muito quente. Seu coração batia descontroladamente. O mestre está tomando banho. He. Será que ele vai preparar para Lingier algumas roupas limpas para trocar? Atrás do palácio Lin-Xian até tem algumas frutas espirituais. Mas ainda preciso comer. Será que ele vai gostar da minha culinária? Essa semente de raiz espiritual de qualidade suprema. Talvez eu deva dar para ele também. Sem cultivo, não dá para desenvolver. Será que, se eu trocar a lança do deus assassino ou o sino do caos pelas espadas gêmeas espirituais, ele aceitaria? Eu não aceitaria. Eu quero as espadas gêmeas espirituais. Claro que ele sabe que os tesouros que o mestre oferece em troca também são extraordinários. Mas ele simplesmente gosta das espadas gêmeas espirituais. Para Lingier, que sonha em se tornar uma espadachim, essas espadas são a melhor razão. Sem exceção. Lingier espiou pela fresta da porta, olhando secretamente. A silhueta do mestre é tão bonita. Lingier sentiu que, além de querer os artefatos do mestre, agora também queria o próprio mestre. O físico do mestre é tão injusto. Roubar a mulher que Giboda valoriza. Ele certamente não vai me deixar em paz. Só espero que ele possa poupar Lingier. Lingier já sentia que algo estava errado. Por que o mestre tem tanto medo daquele Giboda? Eles não estudaram juntos no mesmo caminho? Pela hierarquia, ele ainda é o irmão mais velho de Giboda. O mestre disse que ia me ensinar a técnica das espadas gêmeas espirituais, mas acabei dormindo até o meio-dia. Lingier se vestiu rapidamente. Pegou as espadas gêmeas espirituais e saiu. Procurou por todo o palácio das espadas gêmeas e não encontrou o mestre. Acabou. Logo no primeiro dia já deixei o mestre irritado. Lingier ficou desesperada. Se o mestre ficasse irritado, achando que ela é relaxada e preguiçosa, e se recusasse a ensinar-lhe as técnicas e espadas, o que faria? Melhor se desculpar logo. Lingier procurou por todo lado sem encontrar ninguém, então foi ao salão principal e se ajoelhou, esperando que o mestre, vendo sua atitude sincera de arrependimento, pudesse perdoá-la. Mas mal tinha se ajoelhado. Ouviu você chamando lá fora. Lingier, acorde. Lingier não ousou responder. Ficou ajoelhada quietamente. Lingier, levante logo. Venha ajudar o mestre. Enquanto Lingier pensava, ouviu você bater na porta do quarto dele. Ei, no tempo que fui comprar mantimentos, meu grande discípulo sumiu. Você coçou a cabeça e foi procurar de quarto em quarto, até encontrá-lo no salão principal, ajoelhado no chão, chorando sem parar. Mestre, Lingier se jogou em seus braços. Para ser honesto, ele estava realmente assustado desta vez. Era a primeira vez que ele temia tanto perder alguém. Enterrou sua cabeça de raposa no seu peito, esfregando com força, quase querendo enfiar-se na sua barriga. Você viu isso e ficou confuso. Quem te intimidou? Fala com o mestre. Foi o Giboda que veio. Também não era muito provável. Além de você e de Lingier, que tem o pingente, qualquer pessoa comum teria dificuldade para entrar no palácio Lin-Xian. Lingier, enterrada no seu peito, balançou a cabeça como um chocalho. Então o que foi? Você ficou confuso. Por que meu tesouro acordou chorando? Lingier acordou tarde. Pensei que o mestre não queria mais o discípulo. Lingier não entendia. Ele nunca dependeu de ninguém, mas hoje estava como uma pequena raposa, fazendo manha com o mestre que acabará de aceitá-lo como discípulo. Como se quisesse desabafar no mestre todas as mágoas acumuladas desde a infância. Lingier te abraçou com força. Abracei por muito tempo. Talvez por ter, depois de tanto tempo, um quarto próprio novamente. Talvez por ter encontrado novamente alguém em quem confiar. Você não entende esse sentimento, e até suspeita se fez algo que ele interpretou mal. Olha só como minha Lingier está sofrendo. Como eu não iria querer você? Quem não gostaria desse tesouro? Vamos, venha ajudar o mestre. O mestre vai fazer comida para você. Lingier tirou a cabeça de raposa do seu peito, com uma expressão adorável. Mestre também sabe cozinhar.
O mestre sempre foi sozinho, sei fazer algumas comidas simples. De manhã, como você ainda não tinha acordado, fui comprar mantimentos primeiro. Se demorar, os frescos são escolhidos por outros. Você apontou para a cesta de compras na porta, que continha alguns vegetais e carne. Então Elingir te seguiu até a cozinha. E Elingir nunca imaginou que neste palácio mortal também houvesse uma cozinha. Sabe lavar os vegetais? Você olhou para Elingir, parado na porta com expressão adorável. Suspirou. Deixa para lá, vai esperar lá fora um pouco. Eu sei. E Elingir, vendo que o mestre o tratava como tolo, correu para ajudar. Isso não é difícil para mim. Seguindo as instruções do mestre, lavou e cortou os vegetais. E Elingir experimentou e achou muito simples. Nada disso é problema para ele, mas cozinhar só pode ser feito pelo próprio mestre. Ver o mestre indo e vindo na cozinha. Ele não conseguia ajudar em nada, sem chance de se destacar. A expressão séria do mestre é tão bonita. Desde ontem à noite, a imagem do mestre encostado na borda da lagoa não sai da minha mente. Quando fecho os olhos, o mestre aparece nos meus pensamentos. Se não fosse por isso, Elingir não teria dormido até o meio-dia. Nesse momento, ele só sente que o mestre é quem mais parece ter ossos inatos. Lingir, leve isto para fora. Cuidado com o calor. Coloque os legumes cozidos na mesa e volte logo para continuar. Não demorou muito. 4 pratos e uma sopa ficaram prontos. Sirva-se, como o que gostar. E Elingir não é uma pessoa exigente. Normalmente, no cultivo, não tem o hábito de comer pratos com muita carne. Depois de devorar tudo como um furacão, após 2 pratos de arroz, só então começou a comer devagar. Mestre, ouvi dizer que daqui a 1 mês vai abrir um reino secreto. Você quer ir? Você perguntou com indiferença, porque nunca se importa com essas coisas. E Elingir assentiu. Não é por causa de técnicas ou tesouros. Depois de cultivar tanto tempo, ele também precisa testar sua própria força. Sempre dizem que ele é um gênio, mas, afinal, quão forte é um gênio? Esta é a técnica da espada gêmea de gelo e o método de cultivo. Pegue para estudar. Você jogou os 2 volumes que pareciam coisas surradas e velhas em cima da mesa e depois foi arrumar a louça. E Elingir, atônito, pegou o método de cultivo que você deu. Ia dar uma olhada, mas, sem esperar, o método se transformou num raio de luz em um instante, disparando como uma bala para o meio da testa. De repente, todas as técnicas apareceram em sua mente. E Elingir ficou confuso. Existe um método de cultivo tão incrível assim? E Elingir largou os talheres, sentou-se debaixo da árvore e fez o método circular um ciclo completo. Maravilhoso, tão maravilhoso, que se dane essa tal de técnica celestial superior. Se uma técnica celestial superior fosse tão poderosa quanto esta, ele comeria a espada gêmea de gelo. Só fez circular um ciclo. Embora o nível não tenha mudado, ele conseguiu sentir que sua força mais que dobrou. Se fosse para estabelecer a fundação seguindo o padrão deste método, Elingir acreditava que poderia pular grandes níveis de reino. Mas ele também percebeu um problema. Já que o mestre tem técnicas tão boas, por que não cultiva ele mesmo? Na cozinha, você, que estava lavando a louça, também ficou sem palavras. Não é que você não queira cultivar, é que esta técnica está vinculada a Elingir. Você simplesmente não pode usá-la. E Elingir se levantou devagar, sentindo-se revigorado e com a mente clara. Ele se preparou para dar uma olhada na técnica da espada. Desta vez, antes mesmo de tocá-la, a técnica também se transformou num raio de luz e se dissipou. Maravilhoso, tão maravilhoso! O discípulo não tem como retribuir, neste momento só quer se entregar de corpo e alma. E Elingir está cada vez mais curioso. Esse mestre, que parece tão submisso, quantos tesouros ainda esconde? Do outro lado, você, vendo a notificação do sistema, ficou de bom humor. A notificação do sistema diz: o grande discípulo Elingir compreendeu a técnica da espada gêmea de gelo, recompensando o hospedeiro com o domínio completo da mesma. Num instante, você se sentiu invencível, mas ainda não pode cultivar, continua sendo uma pessoa comum. Só ganhou algumas habilidades. E Elingir também não tem pressa em cultivar, então, decide arrumar a louça. Corre para a cozinha. Mestre, mestre, deixe o discípulo lavar. E Elingir arrancou o prato da sua mão, disputando para trabalhar, com uma técnica tão boa. Você conseguiu se conter? Há algo que não entende? Ou quer alguma coisa? Não, isso é o que o discípulo deve fazer. Só agora estava imerso na técnica que o mestre deu. E demorei a voltar a mim.
Por isso fui desrespeitoso. Não sei por quê. Você acha que este Lelingir não é como o sistema descrevia, pelo contrário, é tão sensato que dá pena. Tudo bem, se houver algo que não entenda, pode vir perguntar ao mestre. Mestre não tem cultivo? Como vai orientar Lingir? Ora, a técnica da espada gêmea de gelo. O mestre ainda pode dar alguns conselhos, embora não tenha cultivo. Mas agora, com o golpe desta espada, temo que consiga rachar o céu. Neste momento, os olhos de Elingir brilham. Então o mestre estava fingindo, ele entendeu. É o que se chama de fingir ser fraco para enganar o forte. É isso aí, o meu mestre tem que ser assim. Na semana seguinte, Elingir passou todo o tempo em reclusão cultivando. Quando saiu, até sua aura estava completamente diferente. Discípulo saúda o mestre. Vá se banhar na lagoa espiritual, isso pode remover as impurezas do seu corpo. Depois do banho, volte para ver o mestre. O discípulo também pode? Elingir perguntou, confuso, com a cabeça inclinada, como se tivesse ouvido algo extremamente incrível. Ele pensava que aquilo era de uso exclusivo do mestre, embora Elingir ainda não tivesse alcançado o estado de imaculado. Mas, como um espírito raposo que já é naturalmente limpo, ele ainda conhecia as técnicas de purificação do corpo. O que quer dizer? Você ficou surpreso. Que pergunta é essa? Isso não é de uso exclusivo do mestre? O discípulo já viu o mestre. Nada. Você é meu discípulo direto. Não há lugar no Palácio Linxi em que você não possa ir. Fui muito severo com ele? Não deveria ser. Por que ele teria esse pensamento? Obrigado, mestre. Vá logo. Mais tarde, o mestre testará seu aprendizado. Neste momento, no Palácio Linxi, Ekinguan estava trocando de roupa quando de repente descobriu vários vestidos novos. Foi o mestre quem os preparou para ele. Imagino que no Palácio Linxi não haja uma segunda pessoa que possa usar vestidos. Ekinguan não tinha pressa em experimentá-los. Decidiu seguir o conselho do mestre e primeiro mergulhar na água. Queria saber se era realmente tão agradável quanto o mestre dizia. Mas, ao ficar à beira da piscina, Ekinguan perdeu a compostura. A piscina não continha água. Era Lin-Yi. Não à toa que todo o Palácio Linxi tinha uma aura espiritual tão densa. Em outras seitas, este Lin-Yi só era concedido em pequenos frascos para quem fizesse contribuições excepcionais à seita. Mas, com o mestre, não era para ser bebido. Sendo da realeza das raposas demoníacas, Ekinguan achava que já tinha visto de tudo. Mas, com o mestre, ele se sentia completamente um caipira do interior. Usar Lin-Yi para tomar banho. Ekinguan nem sabia em que posição teria que sonhar para isso acontecer. Não é à toa que o mestre disse que poderia purificar as impurezas do corpo. Na época, ele ficou curioso, pensando que era só um banho. Como poderia ser tão milagroso? Mas agora Ekinguan acreditava. Ele queria até ficar ali cultivando. Ele esticou suas pernas, mais longas que sua vida, para testar a temperatura. Estava perfeita. Em seguida, Ekinguan afundou o corpo e, sem se conter, soltou um grito de raposa. Ah, que delícia! Ele podia sentir o corpo sendo envolvido pelo Lin-Yi, as impurezas sendo removidas da pele, como se tanto o corpo quanto a mente estivessem sendo purificados. Ekinguan achou que, mesmo um verdadeiro imortal, certamente não desfrutaria de tal tratamento. Não sei porquê. Talvez estivesse bom demais. Ekinguan adormeceu rapidamente, sem perceber, chegou a tarde. Kinguan, você está aí. Você bateu levemente na porta, acordando Ekinguan de seu sono. Você andava de um lado para o outro diante do Palácio Linxi, pensando consigo. Kinguan ainda não estabeleceu a base. Será que não conseguiu se adaptar ao líquido espiritual e desmaiou? Você balançou a cabeça. Não é possível, né? Já se passou um dia inteiro. Por que ele ainda não saiu? Mas não posso entrar para ver. Com certeza seria acusado de desrespeitar o mestre. Ekinguan ouviu, atônito. Só então caiu em si. Ah, mestre, não estou bem. Ekinguan sorriu maliciosamente. O mestre é tão medroso. Ousou mudar o destino predestinado, mas não ousa me olhar. Que bom que está bem. O mestre viu que você ficou mergulhado o dia todo e se preocupou com algum perigo. Depois de vestir um vestido novo, Ekinguan correu para o salão principal para ver o mestre. Ao chegar à porta do salão, ele notou um boneco de madeira sob uma árvore no pátio. Pouco depois, Ekinguan estava diante da porta do salão principal. Ajeitou a aparência e só então entrou no salão. Você viu Ekinguan entrar sorrindo pela porta.
e pensou que ele estava feliz por ter vestido um vestido novo. Tomou banho de linhe e ainda falta dinheiro? Se vender um pouco de linhe, não daria um bom dinheiro? Como está o cultivo, Qin Guan? A técnica passada pelo mestre parece muito misteriosa. O discípulo é limitado e só pode se esforçar para compreender. Não precisa ter pressa. Dê um passo de cada vez. O mestre fez um boneco nos últimos dias. Pode servir para Qin Guan treinar e desafiar. Ao ouvir isso, Qin Guan ficou um pouco nervoso. E amaldiçoou a si mesmo. Por que minhas mãos são tão inquietas? O mestre está falando daquele debaixo da árvore. Qin Guan disse com um sorriso amarelo. Uma hora coçava a cabeça de raposa, outra hora brincava com as mãos. Isso mesmo. Este boneco tem a força de um cultivador no estágio dourado, tanto no ataque quanto na defesa. O mestre o fez especialmente para você. Vendo que Qin Guan parecia um tanto indiferente, você achou estranho. Normalmente, ele deveria ser muito dedicado ao cultivo. Afinal, ele só queria vingar a mãe e usaria qualquer meio para ficar mais forte. Será que tem medo de o boneco ser forte demais? Mas, para sua segurança, o mestre fará alguns ajustes no boneco mais tarde. Pode ficar tranquilo em usá-lo como oponente. Não precisa se preocupar em se machucar. Foi então que Qin Guan percebeu que aquele boneco era para treino. Ele se ajoelhou de repente. Mestre, errei de novo. Acho que quebrei o boneco. Ah, você pensou, aquela coisa tem força de estágio dourado, deve ser resistente. Qin Guan falou a verdade. O discípulo acabou de sair do palácio Linxi e viu o boneco. Parecia bem resistente. Então, você seguiu Qin Guan até o pátio. Debaixo da árvore, não havia mais sinal do boneco. Estava todo despedaçado. Você olhou para os fragmentos do boneco que havia comprado com 400 pontos do sistema. Olhando para Qin Guan, que estava um pouco magoado ao lado, ele não conseguiu dizer uma palavra por um bom tempo. Ele pensava que Qin Guan tinha apenas a cultivação do estágio de refinamento de Qi, e que seria mais adequado ajustar a força do boneco falso do estágio de formação do núcleo para o estágio de fundação. Quem diria que Qin Guan era tão excepcional, que, enquanto tomava banho, acabou destruindo o tesouro de 400 pontos do sistema. Mestre, não fique com raiva. Discípulo realmente não fez de propósito. Discípulo não imaginava que aquele boneco falso fosse tão frágil. Parecia feito de papel, desfez-se em pedaços ao menor toque. Qin Guan estava muito magoado. Se ele soubesse que o mestre o tinha feito especialmente para ele, naturalmente teria cuidado. Não importa. Mestre vai arranjar uma proibição celestial para você brincar em alguns dias. Qin Guan ficou pasmo. Existe esse tipo de coisa? Sério? Ele piscou seus olhos de raposa naturalmente sedutores. Só de olhar para você já parece um pedido de carinho. Não olhe para o mestre assim. Quem consegue aguentar isso? O mestre não aguenta. Hehe. Qin Guan também começou a ficar mais ousado. Bastava ele fazer um pouco de charme, nem precisava de ler mentes. Os pensamentos do mestre estavam estampados no rosto. Mestre, estes dias, ao compreender a técnica da espada, o discípulo encontrou muitos problemas. Se o mestre não estiver ocupado, poderia dar algumas orientações ao discípulo. Qin Guan deitou-se no seu colo, erguendo a cabecinha, como se estivesse implorando, com seus lindos olhos a olhar para si, fazendo-o exclamar que não aguentava mais. Não conseguia sequer dizer uma palavra de recusa. O mestre vai dar uma olhada. Hehe. Agradeço, mestre. Depois, pegou na sua mão e sentou-se ao lado, antes de se levantar no centro do pátio. Viu-se que a aura de Qin Guan se expandiu, seus olhos emanavam poder espiritual e pensamentos aguçados. Esta era a técnica da espada gélida. Espada gélida, apareça! Num instante, a espada gélida pareceu ser chamada. Ao sair da bainha, a temperatura do ar caiu instantaneamente. Você estava frustrado por dentro. Isto era completamente diferente da técnica da espada que tinha visto antes. O que tinha visto antes eram apenas cortes para baixo e levantamentos para cima, ou bloqueios e contra-ataques. Como é que tudo era a técnica da espada gélida? Quando chegou a Qin Guan, ela já começava com o golpe final. Mas, felizmente, o sistema deu-lhe uma recompensa por aceitar o discípulo, enquanto Qin Guan compreendia a técnica da espada gélida. Você também a aprendeu num instante. Depois de observar por um tempo, descobriu que Qin Guan compreendia muito bem, melhor do que você. Isto não era ótimo? Além dos movimentos estarem um pouco enferrujados, não havia problema nenhum. O que havia para orientar? Onde está o problema?
Se nem sequer conseguisse ver isto, não seria muito vergonhoso? Onde você acha que está o problema? Você fingiu seriedade a tentar sondá-la, mas os seus planinhos internos foram todos ouvidos por Ye Qingdan. A raposa malvada sentiu vontade de brincar, e até queria provocar o mestre. Qingdan é tolo, espero que o mestre me dê algumas instruções. Ah! O consumo de Ye Qingdan também era grande. Mesmo sendo excepcionalmente talentoso, a sua respiração estava um pouco descontrolada. Um pouco ofegante. Entendeste agora? Ye Qingdan ficou atônito. O mestre descobriu o problema? Não estava ele mesmo a dizer há pouco que compreendia bem? Ao ver Ye Qingdan em silêncio, você começou a explicar, olha para o teu estado ofegante. Se o teu inimigo ainda não tiver morrido, consegues repetir a sequência? Ye Qingdan percebeu de repente, mostrando uma expressão de surpresa. O mestre conseguiu enganá-la. Mesmo eu sendo assim, o teu mestre continua a ser o teu mestre. Discípulo entendeu. Obrigado pela orientação, mestre. Você levantou-se lentamente. Obrigado pela orientação, mestre. Você levantou-se lentamente. Afinal, era seu discípulo. Também não convinha ser arrogante. Qingdan, o mestre vai demonstrar para ti. Olha bem, enquanto falava, você pegou num ramo ao lado, segurou-o na mão e soltou um longo suspiro. Formação da espada gélida. Um grito explosivo, e viu-se o céu e a terra mudarem de cor. Fluxos de luz dourada transformaram-se numa formação de espadas, envolvendo o céu e a terra ao mesmo tempo que selavam todo o espaço. Até o tempo parecia ter premido o botão de pausa. Não é? O ramo na mão, qual espada afiada, abriu o céu com um golpe. Num instante, o céu foi dividido em dois. Isto deixou Ye Qingdan completamente atônito. O mestre vai ensinar-te mais uma técnica especial. Esta não é a técnica da espada gélida. Este golpe, o mestre só demonstra uma vez. Tens de olhar bem. Olhando para o homem elegante de mãos atrás das costas, que segurava um ramo e podia torcer o firmamento. Se tivesse um tesouro inato, provavelmente não teria rival no mundo. Com um mestre tão poderoso, Ye Qingdan já não tinha medo de não conseguir vingar-se. Obrigada, mestre. A formação da espada gélida já era difícil de compreender. Hoje, o mestre vai pessoalmente ensinar uma técnica especial. Ye Qingdan sentiu que, se conseguisse aprender 1/10 ou 1/100, vingar-se já não era um sonho. Ye Qingdan não ousou mais sentar-se. Esfregou os olhos e ajoelhou-se para ver. Isto é o que apenas discípulos diretos podem desfrutar. O significado do mestre também foi muito claro, só demonstra uma vez. Quanto você consegue compreender depende de você. Assim que você desfez o círculo de espadas, a intenção da espada também desapareceu. A técnica de espada dada pelo sistema para você, que não tem cultivo, é apenas mais algumas habilidades. Somente este golpe é sua técnica especial. Não é impossível matar deuses. Você pode ficar de pé leve e lentamente, como um galho de espada colocado ao lado. Observe bem. Ye Qingdan esfregou os olhos e olhou com total concentração. Certo. Para ser honesto, Ye Qingdan não viu claramente. Ela realmente não viu. Se você conseguir aproveitar a oportunidade, mesmo um mortal pode usar este golpe para matar um deus tão poderoso. Ye Qingdan não entendeu nada. Ela claramente não piscou os olhos agora. Mestre, pode ir mais devagar? Discípulo não viu claramente. Ye Qingdan estava um pouco relutante. O que é isso? Ela estava olhando com muita seriedade, até de joelhos. Ela conseguia entender a formação da espada de geada espiritual e as nuvens ondulantes anteriores. Mas que técnica especial é essa? Ela realmente não entendeu. Pegue este galho. O mestre vai demonstrar novamente para você. Ye Qingdan assentiu. Então você jogou o galho para ela. Pequena boba. Ye Qingdan se apressou para pegar, enquanto você se virou e voltou ao salão principal para trocar de roupa e preparar o jantar. Assim que Ye Qingdan pegou o galho e ia falar, o galho se desfez como grãos de areia. Pronto. Fui enganada pelo mestre novamente. Se soubesse, não deveria ter pegado o galho, deveria ter agarrado o mestre e feito manha. Ele certamente amoleceria. Ye Qingdan sentiu que estava cada vez mais apta a entender os pensamentos do mestre, mas ainda não era muito hábil na execução. Mas a discípula vai se esforçar, e então, o mestre é meu, o palácio imortal é meu, e os tesouros do mestre também são meus. Qingdan, venha ajudar. Já estou indo, mestre. Qingdan quer comer carne.
E Kingdom parou de sorrir maliciosamente e correu pulando para a cozinha. Certo, o mestre vai fazer para você. Neste momento, no pavilhão do Caminho Celestial, Gibodo estava repreendendo o ancião enviado para procurar Kingdom. O quê? Não o encontraram? O ancião também estava desolado. Naquela casa simplesmente não havia ninguém. Impossível. A seita dele está bem ali. Se ele perder a seita, vai levar Elingir para mendigar? O ancião também estava confuso. O que Giboda disse não estava errado. Aquela cabana velha. Eu trouxe pessoas e revistei 3 vezes. Aquele Sumind levou todas as coisas, até panelas e pratos. Com certeza ele se mudou. Giboda bateu pesadamente na mesa. Um bando de inúteis. Tantas pessoas não conseguem vigiar um inútil sem cultivo? Desta vez, levem mais gente. Procurem perto da mesa para mim. Sim. No dia seguinte, você saiu para comprar mantimentos como de costume, mas desta vez Kingdom também estava ao lado. Comparado com a roupa de Kingdom na loja Linxian, Kingdom vestiu um conjunto de roupas um pouco mais conservadoras, dizendo que era para se adequar à configuração discreta do mestre. Na verdade, Kingdom só não queria que estranhos vissem. Isso era um tratamento especial do mestre. Chefe Su, esta é sua filha? Que linda! A vendedora de verduras ao lado viu você. Não conseguiu evitar de perguntar: Senhora, eu pareço tão velho? Esta é minha discípula. Enquanto falava, você não esqueceu de olhar para trás para Kingdom, como se perguntasse se ela também achava ele velho. Kingdom apenas ria baixinho ao lado, sem falar. Ela gostava bastante desse mestre. Muito engraçado. Eu estava me perguntando por que você não vinha mais pegar folhas de vegetais aqui, e agora está disposto a comprar carne. O velho Ang do açougue ainda disse que você arrumou uma esposa. Esse velho idiota, espalhando fofocas. Nunca mais comprarei carne na loja dele. Kingdom, talvez da próxima vez o mestre venha sozinho. Este lugar tem linguagem vulgar. Isso não é bom para sua cultivação. Kingdom não esperava que a situação original do mestre fosse realmente de mendicância. Mas ao ouvir as palavras arrumar esposa, ela não pôde deixar de corar. O mestre estaria disposto a se casar com ela? Não tem problema. Se eu ficar sempre sob sua proteção, como poderei crescer? Eu gostaria que você fosse tão receptivo em outros lugares. Você claramente quer ver o mestre passar vergonha. Qual é o nome da moça? Que beleza! Quem diria que esse rapaz Sumin tem tanta sorte? A senhora apoiou o queixo. Não importa como olhe, está satisfeita, como se estivesse vendo uma futura nora. Senhora, meu nome é Kingdom. Poder encontrar o mestre é a maior bênção da minha vida. Kingdom não era tímida, respondeu casualmente. Sumin, o que você usou para ameaçá-lo? Ou enganá-lo? Não. Eu não posso aceitar um discípulo. O que você pode ensinar a ele? Se você tivesse um pouco de habilidade, você pode vir todos os dias catar folhas aqui. Fiquei sem palavras, porque é exatamente esse o seu perfil. Só que agora Kingdom estragou tudo. Originalmente, você era inofensivo, mesmo sem dignidade. Mas pelo menos preservava a vida, não é? Tia, a senhora se enganou. Kingdom não foi ameaçada nem enganada. Foi Kingdom quem se ajoelhou um dia inteiro na montanha Lin, até que o mestre aceitou Kingdom como discípula. Ao ouvir isso, a tia ficou ainda mais furiosa. Uma criança tão bonita, e você a fez se ajoelhar um dia inteiro. Você não tem vergonha na cara? Não é. Kingdom, fique quieta. Meu grande tesouro Kingdom, por favor, não complique mais as coisas. Ao ouvir isso, Kingdom ficou ainda mais animada. Tia, o mestre realmente trata Kingdom muito bem. De vez em quando ele até dá comida para Kingdom, não é? A tia já estava pegando o bastão atrás dela. Ele também abusa de você, não é? Só dá comida de vez em quando. Garota, venha, a tia leva você para denunciar as autoridades. No fim, o mestre vai morrer nas suas mãos. Kingdom ria feito louca. Tia, os guardas comuns não conseguem prender o mestre. Conseguem, sim. Você, do lado, se apressou em explicar. Ah, cuspiu. Por que me prender? Tia, no fim das contas, o mestre é muito poderoso. Se não, por que Kingdom teria escolhido como mestre? Quão poderoso? Muito poderoso. Kingdom admira muito o mestre. Kingdom piscava os olhos grandes, falando como se fosse verdade. A tia semicerrava os olhos, examinando você. Bem, você é de porte avantajado. Mas quanto a habilidades, não consigo ver nenhuma. Kingdom, o mestre vai te levar para comer fora. Não vamos conversar mais com ela,
Está bem? Sério? Os olhos de Ye Qingdan brilhavam como corações, parecendo muito interessado em comer fora. Tia, Qingdan conversa com a senhora outra hora. O mestre vai levar Qingdan para comer fora. A tia sorriu e acenou com a mão, mas quando olhou para Su Ming, sua expressão mudou completamente. Os dois não andaram muito, quando ouviram alguém chamar Ye Qingdan, senhorita Linier. Ye Qingdan fingiu não ouvir, tratando como latido de cachorro. O mestre me deu o nome de Qingdan. Você me chamar de Linier? Quer arrumar confusão, é? Você virou a cabeça e examinou a origem da voz. Saudações, líder do clã Su. Quem chegou não era outro senão o segundo ancião do pavilhão do caminho celestial, Lu Shen. Ancião Lu, tem algo com meu discípulo? Sim, o líder do clã me encarregou de transmitir uma mensagem importante à senhorita Linier. Lu Shen juntou as mãos em cumprimento. Se não houvesse tanta gente ali, ele não se daria ao trabalho de ser educado com aquele inútil. Você torceu os lábios. Qingdan, é para você. O mestre não está sendo procurado por ele. Ele está procurando a senhorita Linier. O discípulo não conhece nenhuma senhorita Lin. A senhorita está brincando. E Qingdan também percebeu que esse segundo ancião não entendia linguagem humana. Ela precisava se comunicar com ele de forma menos indireta. Não estou brincando com você, sua velha. Me chamo Ye Qingdan, foi o nome que meu mestre me deu. Entendeu agora? Se quer encontrar a senhorita Linier, vá para o lado e procure. Não a conheço. Você também se assustou com a expressão séria de Ye Qingdan, sentindo que quando ela falou, as presas dela apareceram. Você também lembrou de repente que ela era a rainha noturna Xuan. Antes de deixar de lado o ódio em seu coração, a única diferença dela com os vilões era que ela era um pouco mais educada com o mestre. Qingdan, o segundo ancião não sabia disso, não é? Acalme-se. Que segundo ancião? Nada. O discípulo já deu muita moral para ele. Mestre, não me segure. Se hoje eu não der uma lição nele, à noite, na hora de repensar, vou ficar tão irritado que não vou conseguir dormir. Essa mesma atitude deixou Lu Shen sem palavras. Por mais que pensasse, não entendia. A senhorita Lin acabou de seguir Su Ming por alguns dias, como se tivesse virado outra pessoa. Mas Lu Shen não tinha escolha. Essa era a mulher que o líder do clã cobiçava. O que ele podia fazer? Senhorita Qingdan, fui descortês. E Qingdan nem ligou para ele. Só prestava atenção nos pensamentos do mestre, com medo de que ele ficasse chateado por outros a chamarem de Linier. O que você tem a dizer para Qingdan? Fale agora mesmo. O segundo ancião também ficou confuso. Era para dizer isso na sua frente? Nada mais que intenções persistentes. Já adivinhava. Se Qingdan quiser ir embora, considere aquilo como um presente para ela. Com aquilo, mesmo ao lado de Jiboda, ele poderia ter um destino diferente, não é? E Qingdan, sinceramente, já estava achando difícil de ouvir. Embora originalmente ele realmente pensasse assim, agora o plano mudou. Esse mestre ela também queria. Vou me retirar. Você ia se virar, mas Ye Qingdan o puxou de volta. Mestre, não precisa se retirar. Lu Shen, não é? Volte e diga a Jiboda. Diga que a senhorita Lin morreu, que ele desista dessa ideia, já que Qingdan escolheu o mestre. Mesmo que o mestre morra, Qingdan vai se sacrificar por ele. Esse cara estava olhando para mim ainda agora. Essas palavras parecem ter sido ditas para mim. Você vira a cabeça, surpreso com a determinação de Ye Qingdan. Afinal, ele já deveria ter conseguido o que queria. Qingdan, seu mestre não se enganou sobre você. Fique tranquilo. Ao entrar no palácio Linxian, mesmo que eu, seu mestre, tenha o sangue mais vergonhoso, mas juro que não deixarei Qingdan perder para ninguém. Mesmo que eu tenha que usar os tesouros mais raros, transformarei você em um prodígio que não fica atrás de ninguém. E Qingdan, finalmente, suspirou aliviado. Se o mestre fosse realmente influenciado por esse sujeito, seria um desastre. Ainda bem que fui rápido. Com uma atitude firme. Enquanto outros domam bestas, eu domo mestres. Mas a alegria dura pouco. O grande discípulo de Jiboda chega. É aquela entrada típica de vilão que você já está cansado de criticar. Ouvi dizer que o líder da seita estava de olho em uma raposa por aí. Quem diria que era realmente uma raposa? Uma mulher de porte alto afasta o segundo ancião, como se fosse a dona do lugar. Ela encara Ye Qingdan diretamente. Garota Ling, ainda não terminei de falar. Ye Qingdan dá um tapa forte nela. Acabei de falar, você é surda. Porra! A garota parece não acreditar que Ye Qingdan ousou bater nela. Outro tapa. Vou repetir, meu nome é Ye Qingdan.
Não é seu nome. Qingyan esta é a grande discípula do mestre Ji, Shangu Guanhou. Você vê a Yi Qingdan prestes a atacar de novo. Rapidamente puxa Yi Qingdan para trás, com medo que esse sujeito comece uma briga com a grande discípula de Ji Boda. Suming, seu discípulo ousou me bater? Eu vou. Yi Qingdan é puxado pela mão esquerda. Mas a perna não foi segurada. Você não consegue segurá-lo, e Yi Qingdan dá um chute. O nome do meu mestre é algo que você acha que pode dizer? Será que te dei moral demais? Shangu Guanhou também passa por isso pela primeira vez. Ela nem tem tempo de desviar, e é derrubada com um chute. Yi Qingdan não liga mais. Ele se solta da sua mão pronto para a briga. Meu nome é Yi Qingdan, grande discípula do Palácio Lin Xuan. E ainda tem coragem de dizer que ousei bater em você? Vou te dizer, se for para discutir, sou péssimo com palavras. Mas curiosamente, adoro bater. E daí? Yi Qingdan puxa o ancião, que naquela hora está parado ao lado, comportado como uma criança, sem ousar nem respirar. Certo, essa conta Ji Boda vai acertar comigo mais cedo ou mais tarde. Mas, como já estou encrencado de qualquer jeito, não faz diferença. Qingdan, pare por aí. Caso contrário, seu mestre vai ter morrido à toa. Você pensa exatamente o que Yi Qingdan mais queria ouvir naquele momento. Agora, o corpo dele não está cheio de energia espiritual, mas sim de pura vontade de lutar. Yi Qingdan só tem medo que essa Shangu Guanhou fuja. Ele nunca esqueceu. Da última vez, bem na frente dele, Ji Boda ousou chutar seu mestre. Esta conta, Yi Qingdan um dia vai acertar. Por que você parou de fingir? Continue fingindo. Vou ver se não te dou uma surra. Vou te matar. Shangu Guanhou está furiosa. Dizendo isso, ela saca a espada. Você, ao lado, permanece calmo. Desde que não haja mortes. Mesmo que o céu desabe, isso é só uma disputa entre discípulos. Yi Qingdan pensa, você é bem arrogante. Você é só um bichinho de estimação que serve a homens. E ainda quer lutar? Esse cara deve ser idiota. Qingdan, já que a senhorita Shanguguan tem vontade de treinar, acompanhe-a. Somos todas irmãs. Por que tanta hostilidade? Você, claro, não acha que Yi Qingdan vai perder. Afinal, o corpo daquele boneco ainda está no Palácio Lin Xian. Yi Qingdan pensa, mestre, você realmente não a trata como gente. Essa Shangu Guanhou não tem bom senso. Depois de levar uma surra, fica com a honra ferida e quer matar com a espada. Você não vê a situação? Sua irmã aqui usa um artefato inato, e ainda a versão aprimorada. Prática a espada gêmea língua. Até técnicas imortais são lixo perto da sua irmã. Sua irmã até toma banho com folhas de lim. Com o que você vai competir comigo? Esse corpinho frágil, até tenho medo de te quebrar. E Yi Qingdan não se importa. Vai aproveitar para testar a espada imortal do estojo. Espera aí. Deixa eu ver onde coloquei. Enquanto fala, Yi Qingdan abre a gola, vira as costas e se enfia no seu colo. Começa a remexer no peito. Meu grande tesouro. Como você ainda esconde outro grande tesouro dentro do grande tesouro? Ei, onde coloquei? Yi Qingdan parece confuso. Ele lembra que colocou no peito. O pingente e o elixir estão lá, mas a espada imortal sumiu. Yi Qingdan se aproxima do seu peito, bem na sua frente, com uma mão puxando a gola e a outra revirando. Raposa, você está pedindo para morrer. Enquanto fala, Shangu Guanhou avança com a espada. Num instante, a lâmina está atrás de Yi Qingdan. Yi Qingdan está irritado. Não vê que estou ocupado mostrando meu tesouro ao mestre? Mestre está olhando para Qingdan de olhos arregalados. E você vem me atrapalhar agora? Ele vira o corpo e dá um chute. Esquece de controlar a força. Manda Shangu Guanhou vomitar sangue com um chute. Ela voa para trás, sendo amparada por Lu Shen ao lado. Finalmente suspirou. Ei, não venha me acusar de nada. Num piscar de olhos, transformou-se em um raio de luz, saindo do colarinho de Yi Qingdan e crescendo rapidamente no ar. Caiu pesadamente aos pés de Yi Qingdan, quebrando o chão. Yi Qingdan sentiu que nem precisava usar a espada imortal. Poderia matar esta Shangu Guanhou só balançando o estojo de espadas. Já que o mestre permitiu, Qingdan vai brincar com você. Mas não pode demorar muito. Qingdan ainda precisa ir comer com o mestre. Considere isso um show antes da refeição. Yelingyer bateu o pé. Uma aura feroz explodiu ao redor. Seus lábios vermelhos se entreabriram. E com um som leve e claro. Espada, venha, esta grande discípula. Ao sair,
sentiu que de repente estava com um visual legal. Dois sons tom-tom. Parecia o som de um cadeado abrindo, vindo de dentro do estojo. O estojo se abriu instantaneamente. Lá dentro jaziam cerca de 10 espadas imortais de estilos diferentes. Afinal, são espadas imortais. E Elingir só conseguia controlar um número limitado. 4 espadas imortais voaram rapidamente direto para Shangu Guanhou. Shangu Guanhou já estava exaltada, pensando em desviar das espadas voadoras e ir direto matar esse insolente. Mas os fatos provaram que ele estava enganado. No momento em que a espada em sua mão tocou a espada imortal, ele foi forçado a recuar pelo poder da espada imortal. Em um instante, Shangu Guanhou recuperou a lucidez. De relance, viu Elingir sentada no estojo abotoando algo e só achou que Elingir era um monstro. Ele estava no nível de fundação, enquanto Elingir estava apenas no nível de treinamento de Ki, com apenas 9 camadas. Mas mesmo assim, para defender o ataque daquela raposa, precisava usar toda a sua força. Queria se ajoelhar. As espadas voadoras atacavam sem parar, não lhe dando muito tempo. Shangu Guanhou se defendia e gritava. Segundo ancião, o que está esperando? Ajude-me a matá-lo. O segundo ancião não era tolo. Esta é a mulher que o patriarca valoriza. Você vê seu próprio sendo espancado pelo oponente. E Elingir olhou para você. Você apenas sorriu e não disse nada. Pelo nível de afeição de Jiboda por Elingir, o segundo ancião provavelmente não ousaria matá-la. Lingir não deveria estar em perigo. Desde que aquele cara não me tenha como alvo, mesmo que Lu Shen, o velhote, ouse querer matá-la, eu também posso agir instantaneamente e eliminá-lo. Você está confiante no dano de suas habilidades. Abaixo da transformação espiritual, todos podem ser eliminados. Mas a premissa é que o oponente não queira te matar, senão você não tem cultivão e é apenas um corpo mortal. Claro que não aguentaria. Isso não é difícil de entender. E Elingir sentiu que estava entendendo cada vez mais o mestre. Embora seja muito forte, sem cultivação o corpo é frágil. Precisa da proteção da grande discípula. E Kinga não está com pressa. Aquele Shangu Guanhou já é forte o suficiente para lidar com 2 espadas imortais. Se não fosse porque o mestre não quer que ela mate, Shangu Guanhou já estaria morta. Felizmente, deu 2 espadas imortais para Lu Shen. E Kingan conversava sozinha com o mestre. E assim suprimiu os dois. Assim que começou a lutar, Lu Shen ficou atordoado. Patriarca, você disse que isso é treinamento de Ki de 9ª camada. Se ele parar, receio que 10 de mim não seriam suficientes para matá-lo. Mas ao mesmo tempo entendeu por que Jiboda queria tanto obter Ekingan. Esta feiticeira é tão feroz que certamente é um alvo cobiçado por grandes seitas. Só que esta Ekingan escolheu um inútil, e ainda o trata como um tesouro, chamando de mestre a cada passo. Lu Shen segurava uma vara de bambu, que era um artefato de grau celestial inferior. Com sua cultivão de núcleo infantil, conseguia resistir com dificuldade. Mas Shangu Guanhou estava prestes a não aguentar mais. Braços e pernas estavam feridos em vários lugares, e a roupa estava rasgada. Ganhou alguns rasgos modernos e na moda. Lu Shen viu que não dava, então resolveu ativar todo o seu poder. E Kingan também pensou, caramba, o mestre ainda está olhando. Você quer me fazer passar vergonha? E Kinga olhou de relance para o mestre. As mãos do mestre, que estavam atrás das costas, agora estavam na frente, obviamente não encontrando o que deveria estar pendurado na cintura. Lutar comigo, Kinga. Você tem essa força? Kinga disse e deu um chute. Levou a porrada, hein? Não sabe quando descer do salto. No instante seguinte, mais 2 espadas imortais voaram direto para Lu Shen. Kinga começou a levar a luta a sério. Mesmo para Kinga, 6 espadas imortais não eram motivo de riso. Este era o limite do que ela podia controlar. Lu Shen também ficou chocado. Que tipo de monstro é essa Kinga? Kinga olhou ao redor. Os bandidos que ela pensava que fugiriam em todas as direções agora mantinham distância segura, observando silenciosamente a luta dos deuses. Kingan, pare. Já é suficiente. Mestre, está com fome. Kinga na verdade queria enfrentar este segundo ancião para testar a técnica das 2 espadas que ele usava, mas o mestre falou. Se eu não parar, você vai querer matar. Não é? Você disse enquanto acariciava sua cabecinha. Com uma expressão cheia de carinho, sem nenhum sinal de culpa. Kinga não disse nada. Apenas recolheu silenciosamente as espadas imortais, semi-cerrou os olhos para examinar Shangu Guanhou, e colocou o estojo de volta no lugar. Kinga ficou obedientemente atrás de você.
Senhorita Shangugun, herói jovem, realmente não decepciona o nome de gênio. Suminga admira. Agradeço a senhorita Shangugun por conter a mão. Minha disciplina falhou, ofendi a senhorita Shangugun. Quando voltar, vou dar uma boa lição nela. Segundo ancião, se não houver mais nada, vou levar Kingdom para comer. Lu Shen e Shangugun Hou estavam confusos, mas, ao contrário da impetuosa Shangugun Hou, Lu Shen era mais experiente. Mestre Su está sendo gentil. A jovem Kinga é naturalmente talentosa. Com o tempo, certamente será uma figura excepcional. Mestre Su, não vou tomar mais seu tempo. Você sorriu e levou Yi Kingan a um restaurante. Kingan, peça o que quiser. Você se saiu bem hoje. Estou muito feliz. Uau, obrigada, mestre. Yi Kingan não precisava comer nada, só queria elogios e um afago do mestre. Desde que recebesse o reconhecimento do mestre, ela poderia crescer até mesmo só com fotossíntese. Mas, pensando se o mestre ainda tinha dinheiro, Yi Kingan não pediu todos os pratos do menu, escolhendo apenas 2 de que gostava. E depois os que o mestre gostava. Esse incidente também serviu como um alerta, equipar Kingan com mais artefatos mágicos. Desta vez, os 2 ainda conseguiram lidar, mas e da próxima? E se o oponente for muito poderoso? Ou vierem muitos? Quanto a mim, não me importo, mas Kinga é minha discípula pessoal. Tenho responsabilidade por ela. E Kinga ouvia em silêncio. Era o plano de treinamento do mestre. Ela piscou seus olhos de raposa no estilo kart, enquanto comia e escutava em segredo. O mestre realmente pretendia enchê-la de tesouros celestiais e artefatos? Está decidido. Já que não podemos vencer na competição, vamos lutar com itens. Mestre não tem muito, mas tem muitos artefatos e equipamentos. Se me irritarem, vou arranjar um machado de Pangu para Kingan. E quem ousar intimidar meu discípulo, terá toda a sua família destruída. E Kingan ficou chocada. Afinal, o tesouro inato ainda não era o mais extremo. Kingan, o mestre tem aqui um grande tesouro. Quer? E Kingan hesitou, mas não estava com pressa. O mestre queria dizer que todos esses tesouros seriam dela mais cedo ou mais tarde. Se precisasse, o mestre certamente os arranjaria para ela, sem precisar pedir. O mestre já lhe deu o suficiente. Ela não desejava mais nada. Apenas esperava poder ficar ao lado do mestre, servindo. Ela fez uma expressão de não há o que fazer com o mestre. Este é o novo caixa de dentes do mestre. Se Kingan conseguir estabelecer a base antes da abertura do reino secreto, o mestre te dará um novo caixa de dentes. Que tal? Hehe, o temperamento de Kingan certamente não recusará. Kingan não quer? Mestre, você me conhece tão bem, então vou lhe mostrar uma. Conhecer a pessoa mas não o coração. E Kingan realmente não está tão interessada, mas em seu coração ela ainda não compreendeu. Tantos artefatos, ele nem sabe como usá-los, não adianta tê-los. Além disso, o que é do mestre é dele. Se ele gostar, essa conta Kingan vai acertar um dia. Por que você não continua fingindo? Finja mais. Acabei de ser envenenada? Isso não está certo. E Kingan sorriu de forma sedutora. Então ela disse, se Kingan conseguir, o mestre pode aceitar um pequeno pedido? Desde que seja seu pedido, o mestre pode concordar. Pensando bem, o pedido do Yanvan deve ser tratado com cautela. Você ainda acrescentou. Não posso concordar com tudo. Kingan, no que você está pensando? E Kingan não entende. Você sabe que ele tem segundas intenções. Por que ainda aceitou o pedido de discipulado dele? Kingan está pensando na expressão do mestre agora há pouco. Parecia muito triste. Será? E Kingan apoiou o queixo na mão e olhou para você assim. Seus lindos olhos eram brilhantes como a Via Láctea, mas carregava uma tristeza inexplicável, como se você tivesse tocado as cordas do coração dela. Apesar de que, no início, o mestre achava. Ele era um encrenqueiro, mas agora não quer que ele vá embora. E Kingan não entende o que é responsabilidade. Ele só sabe que você é bom para ele. Quanto a esse apoio conquistado com dificuldade, ele não pode abandonar. E também não quer te decepcionar. Mestre, você não está feliz? Você balançou a cabeça. Fez a expressão habitual de carinho. Como poderia não estar feliz em ir a um restaurante com meu grande tesouro? Talvez nenhum dos dois tenha percebido, mas naquele momento os dois já não conseguiam viver um sem o outro. E Kingan ainda mais. Os sentimentos no coração já haviam ultrapassado os limites de mestre e discípulo.
Kingan quer ficar para sempre ao lado do mestre. Pode? Ye Kingan tem apenas 16 anos, te conhece há menos de um mês, mas Ye Kingan entende. Nesta vida, ela nunca encontrará um segundo homem que a ame como você. Quanto ao porquê? Porque ela estava olhando para você o tempo todo. No momento em que o segundo ancião estava prestes a dar tudo de si, sua mão instintivamente tocou sua cintura. Quem teve intenção de matar não foi ele, claramente foi você. Mas a coisa que deveria estar pendurada ali foi dada por você a ele. Claro, você é o discípulo pessoal do mestre. Se você fugir, o mestre vai te pegar de volta. Você sorriu de forma muito benevolente. É uma ternura mimosa, é o calor que fascina Ye Kingan. Logo, 752 apenas no tempo de uma refeição, os perseguidores chegaram e já cercaram o restaurante completamente. 753 afinal, você e Giboda são nominalmente irmãos de seita, então Giboda não pode agir pessoalmente. 754 foi por isso que ele usou um pequeno truque. Kinga agrediu o discípulo sênior da Pavilhão do Céu. Você nunca pensou que isso fosse acabar assim. 755 Giboda não é esse tipo de pessoa, e Shangu Guanhou é alguém que sempre se vinga e não tolera injustiças. 756 Kingan, vamos voltar. E Kingan piscou seus grandes olhos. 757 segurando o braço, seguiu atrás, saindo lentamente daquele pequeno restaurante nada imponente. Naquele momento, no Pavilhão do Céu, 758 Shangu Guanhou, por estar ao lado de Giboda exagerando os fatos, chamava Ye Kingan de pequena vadia a cada palavra, descrevendo suas ações. 759 Mestre, essa pequena vadia não sabe o que é bom. Na opinião do discípulo, é melhor matar os dois. 760 não importa. Contanto que Sumin desapareça, ele será meu, mais cedo ou mais tarde. 761 Líder da seita, tenho algo a dizer. Lu Shen juntou as mãos e se adiantou. Lu Shen olhou para Shangu Guanhou. 762 também estava furioso. Depois de tanto falar, nada de útil Giboda sentou-se no lugar de líder da seita. 763 com os olhos semicerrados, brincava com o discípulo sênior ao lado. Apenas assentiu. Se quisesse matar Suming, 764 provavelmente precisaria enviar mais pessoas. A força de Elingir já está acima da minha. Pessoas comuns definitivamente não são páreo para ela. 765 Ao ouvir isso, Giboda ficou tão assustado que suas mãos inquietas tremeram. Você está falando sério? 766 Com sua cultivação de estágio do bebê imortal, você não consegue vencer uma garota no estágio de treinamento de Ki? Sim. 767 Agora entenda a intenção do líder. Se o líder quer recrutá-la, acho melhor usar algumas estratégias. 768 Para separá-la de Suming. Giboda ouviu e entendeu. Embora Elingir não fosse humana. 769 Mas sim uma raposa espiritual. Essa raposa espiritual era muito brutal. Dizer que você pula níveis para lutar contra um estágio de fundação não é nada. 770 Mesmo que lutasse contra um estágio dourado, eu não diria nada. Quem mandou você, Elingir, ser uma prodígio? 771 Todo mundo sabe disso. Mas o vice-líder, um ancião no estágio do bebê imortal, não consegue nem vencer você. 772 Não é um exagero? No estágio de treinamento de Ki, você já derrota um bebê imortal. Se você chegar ao estágio de fundação, 773, você não viria ao pavilhão do céu para me derrotar. Na verdade, já enviei pessoas. Se for como você diz, 774, essas pessoas provavelmente não são páreo para ela. Naquele momento, do outro lado, já havia um monte de corpos caídos do lado de fora do restaurante. 775 Mestre, estes são os tesouros celestiais que o discípulo recolheu. E Kingan segurava um pequeno saco de pano com as duas mãos. 776 Entregou-o diante do mestre, aproximou sua cabeça de raposa, esperando um afago de elogio. Dentro, havia apenas anéis de armazenamento. 777 Cerca de uma dúzia, mas todos de baixo nível. A maioria não continha nada de bom. 778 Criança boba. Para que eu quero essas porcarias? Eu não posso cultivar. 779 Porque você não pegou as carteiras deles? Não me falta nada, só estou um pouco sem dinheiro. 780 Ao ouvir isso, Kinga achou que o mestre tinha razão. Se tivesse dinheiro. 781 O mestre não precisaria mais catar folhas de legumes. Ele a levaria para comer fora com frequência.
Mestre, fique com isso primeiro. 782. Kingdom vai ver o que mais eles têm. Você não ligou e usou o sistema para escanear. 783. Não havia bons tesouros, então os converteu diretamente em pontos do sistema. Dava para trocar por alguns materiais de cultivo e vestidos novos para a discípula. 784. E Kingdom limpou o campo de batalha, enquanto você navegava pela loja do sistema. Os tesouros celestiais de antes. 785. Só renderam 2.000 pontos do sistema, não dava para comprar muita coisa. Os produtos na loja do sistema eram bem caros. 786 por exemplo, o 999 tudo funciona, que você deu aí Kingdom custava 25 milhões de pontos do sistema na loja, mas o efeito era garantido. 787 contanto que a pessoa estivesse viva, mesmo que faltassem braços ou pernas, em um instante se regenerava completamente, pulando de alegria. 788 no entanto, você viu algo útil, o jade vermelho e branco. Se tivesse isso, 789, não poderia selar suas próprias habilidades e dar a Kingdom para carregar? E Kingdom certamente não conseguiria gravar a técnica da espada geada. 790 mas talvez este jade mitológico pudesse funcionar. 1.000 cada um. Um roubo. 791 mesmo caro, tinha que comprar. Pegue 2 primeiro. Depois, quando estiver rico, arrume centenas para Kingdom. 792 para que praticar? Mate todo mundo que vir. E Kingdom examinava os corpos um por um, limpando o campo de batalha. 793 se encontrasse alguém fingindo de morto, dava mais 2 golpes. Assim, ela ouviu seus pensamentos secretos. Mestre pode fazer isso? 794 jades normais só gravam alguns feitiços de raio ou maldições. Se gravasse a técnica da espada geada, do poder da do mestre, em um jade. 795 e Kingdom nem ousava imaginar. Isso é o que o mestre chama de batalha de itens? Mestre é incrível. 796 gosto ainda mais do mestre. Mas, se for assim, se Kingdom tivesse um jade tão poderoso quanto o do mestre. 797. Por que se preocupar com dinheiro? Primeiro, vá cortar o pavilhão do céu ao meio. Depois limpe o campo de batalha. 798 Desenterre os tesouros do cemitério dos ancestrais e venda tudo. Só não sei se o mestre concordaria. Mas mesmo que não concordasse. 799. O que ele poderia fazer comigo? O mestre tem seu guia de treinamento de discípulos, e Kingdom tem seu próprio manual de dominação do mestre. 800 Rerê. Só deu tempo para comer, e os perseguidores já chegaram. Agora cercaram o restaurante completamente. Afinal, você e Giboda são discípulos do mesmo mestre em nome. Giboda não pode agir pessoalmente. Então usou um pequeno truque. Kingdom bateu no grande discípulo da seita Seldão. Você nunca pensou que isso acabaria assim. Giboda não é desse tipo, e Shango Guanhou é ainda mais vingativa, não suporta injustiças. Kingdom, vamos voltar. E Kingdom piscou seus grandes olhos. Segurando o braço, seguiu atrás, saindo lentamente daquele pequeno restaurante de 2 andares nada imponente. Naquele momento, no pavilhão do céu, 758 Shango Guanhou, por estar ao lado de Giboda exagerando os fatos, chamava Kingdom de pequena vadia a cada palavra, descrevendo suas ações. 759 Mestre, essa pequena vadia não sabe o que é bom. Na opinião do discípulo, é melhor matar os dois. 760 Não importa. Contanto que Sumin desapareça, ele será meu, mais cedo ou mais tarde. 761 Líder da seita, tenho algo a dizer. Lu Shen juntou as mãos e se adiantou. Lu Shen olhou para Shango Guanhou. 762 também estava furioso. Depois de tanto falar, nada de útil Giboda sentou-se no lugar de líder da seita. 763 pensou por um momento, brincando com o discípulo sênior ao lado. Apenas assentiu. Se quisesse matar Suming, 764 provavelmente precisaria enviar mais pessoas. A força de Elingir já está acima da minha. Pessoas comuns definitivamente não são páreo para ela. 765 Ao ouvir isso, Giboda ficou tão assustado que suas mãos inquietas tremeram. Você está falando sério? 766 Com sua cultivação de estágio do bebê imortal, você não consegue vencer uma garota no estágio de treinamento de Ki? Sim. 767 Agora entenda a intenção do líder. Se o líder quer recrutá-la, acho melhor usar algumas estratégias. 768 Para separá-la de Suming. Giboda ouviu e entendeu. Embora Elingir não fosse humana,
769, mas sim uma raposa espiritual. Essa raposa espiritual era muito brutal. Dizer que você pula níveis para lutar contra um estágio de fundação não é nada. 770 mesmo que lutasse contra um estágio dourado, eu não diria nada. Quem mandou você, Yelingir, ser uma prodígio? 771 todo mundo sabe disso. Mas o vice-líder, um ancião no estágio do bebê imortal, não consegue nem vencer você. 772 não é um exagero? No estágio de treinamento de Ki, você já derrota um bebê imortal. Se você chegar ao estágio de fundação, 773, você não viria ao pavilhão do céu para me derrotar. Na verdade, já enviei pessoas. Se for como você diz, 774, essas pessoas provavelmente não são páreo para ela. Naquele momento, do outro lado, já havia um monte de corpos caídos do lado de fora do restaurante de 2 andares. 775 Mestre, estes são os tesouros celestiais que o discípulo recolheu. E Ekindan segurava um pequeno saco de pano com as 2 mãos. 776 entregou-o diante do mestre, aproximou sua cabeça de raposa, esperando um afago de elogio. Dentro, havia apenas anéis de armazenamento. 777 cerca de uma dúzia, mas todos de baixo nível. A maioria não continha nada de bom. 778 criança boba. Para que eu quero essas porcarias? Eu não posso cultivar. 779 porque você não pegou as carteiras deles? Não me falta nada, só estou um pouco sem dinheiro. 780 ao ouvir isso, Yekinga achou que o mestre tinha razão. Shangu Guanhou, por estar ao lado de Jiboda a exagerar, chamando-a de pequena vagabunda, descrevendo as ações de Yekinga. Mestre, essa pequena vagabunda não sabe reconhecer gentileza. Na minha opinião, é melhor matar os 2. Não importa. Desde que Sumin desapareça, mais cedo ou mais tarde ele será meu. Líder do clã, tenho algo a dizer. Lu Shen juntou as mãos e se adiantou, olhando para Shangu Guanhou. Também estava furioso. Depois de falar tanto, nada de útil Jiboda, sentado no cargo de líder do clã. Pensou um pouco, brincando com o discípulo mais velho ao lado, apenas assentiu. Se quisesse matar Sumin, provavelmente precisaria enviar mais pessoas. A força de Yelingir já está acima da minha. Pessoas comuns definitivamente não são páreo para ela. Jibaobao ao ouvir isso, suas mãozinhas inquietas tremeram de medo. Você está falando sério? Com sua cultivação no estágio Wang, você não consegue vencer uma garota no estágio de refinamento de Qi? Sim. Agora entenda a intenção do líder. Se o líder deseja conquistá-lo, acho melhor usar alguns meios. Separar ele e Sumin. Jiboda ouviu e entendeu. Embora Yelingir não fosse humano originalmente, mas sim uma raposa espírita. Mas essa raposa espírita é muito brutal, não? Você diz que lutar contra um cultivador de fundação é ok. Mesmo que lute contra um de núcleo dourado, eu não diria nada. Quem manda você, Yelingir, ser uma prodígio? Isso todo mundo sabe. Mas o segundo ancião, com cultivo de núcleo infantil, não consegue te vencer. Não é um pouco exagerado? No 7º nível de refinação de que já derrota um núcleo infantil, se você atingir a fundação, você não viria ao pavilhão do céu para me derrotar? Na verdade, já enviei pessoas. Se for como você diz, essas pessoas provavelmente não serão párias para ele. Neste momento, do outro lado, do lado de fora do 9º andar, já há um monte caído. Mestre, estes são os tesouros celestiais que a discípula recolheu. E Kingan segura um pequeno saco com as 2 mãos. E o entrega ao mestre, inclinando a cabeça de raposa esperando um afago de elogio. Dentro apenas anéis de armazenamento. Cerca de uma dúzia. Mas o nível não é alto, e a maioria não contém nada de bom. Criança boba, para que eu iria querer essa porcaria? Eu não posso cultivar de qualquer jeito. Por que você não pegou as carteiras deles? Não me falta nada, só estou um pouco sem dinheiro. E King ouviu e pensou que o mestre tinha razão. Se tivesse dinheiro... Mestre, não precisa mais catar folhas descartadas. Vou sempre te levar para comer fora. Mestre, pegue isso primeiro. Kinga examina o que mais eles têm. Você não deu atenção e usou o sistema para escanear. Não havia nada de bom, então foi trocado direto por pontos do sistema. Dá ao menos para trocar por alguns materiais de cultivo e vestidos novos para a discípula. E Kinga limpava o campo de batalha, enquanto você navegava na loja do sistema. Aqueles tesouros celestes de antes renderam apenas 2.000 pontos do sistema. Não dá para comprar quase nada. Os produtos na loja do sistema são bastante caros.
Por exemplo, o 999 nada de zero que foi dado a E-Kingdom custa 25 milhões de pontos do sistema na loja, mas o efeito medicinal é garantido. Desde que a pessoa ainda esteja viva, mesmo que falte um braço ou uma perna, pode ser curada instantaneamente, voltando a pular de alegria. Porém, você viu algo útil, a tábua de jade vermelho e branco. Se tivesse isso, não poderia selar suas próprias habilidades e dar para Kingdom carregar? E Kingdom certamente não conseguirá gravar a técnica da espada congelante. Mas talvez esta tábua de jade vermelho e branco funcione. Cada uma custa 1000. É um roubo. Mesmo caro, tenho que comprar. Vou comprar 2 primeiro. Depois, quando estiver mais folgado, arrumo centenas para Kingdom. Para que cultivar? Quem atrapalhar, é matar. E Kingdom examina e limpa o campo de batalha, um por um. Se algum fingir de morto, ela dá mais 2 golpes. Foi assim que ouviu seus pensamentos secretos. Mestre consegue fazer coisas assim? Tabuletas de jade comuns só gravam alguns raios ou feitiços. Se gravar a técnica da espada congelante, com o poder da do mestre, na tábua de jade, e Kingdom nem ousa imaginar. Então é isso que o mestre chama de corrida de itens? Mestre é demais! Gosto ainda mais do mestre. Mas se for assim, se Kingdom tiver uma tábua de jade tão poderosa quanto a do mestre, por que se preocupar com dinheiro? Primeiro, vou devastar o salão do Seldão, depois limpo o campo de batalha. Vou desenterrar todos os tesouros do cemitério dos ancestrais e vender. Só não sei se o mestre vai concordar, mas mesmo que não concorde, o que ele pode fazer comigo? O mestre tem seu guia de treinamento de discípulos, e Kingdom também tem seu manual de dominação do mestre. Hehe. Contanto que o mestre não me expulse da seita, o que importa castigo ou não? Não importa. Enquanto Kingdom e Sumin faziam seus planinhos, o assassino oculto já estava preparado. Quando Kingdom percebeu, já era tarde demais. Aquela espada estava indo direto em sua direção. O alvo é você, não Kingdom. Mestre, cuidado. E Kingdom se moveu num instante, colocando-se na sua frente para protegê-lo. Você não teve tempo de reagir. Seu olhar ainda estava fixo na tela do sistema. No segundo seguinte, viu Kingdom em sua frente, servindo de escudo. Kingdom te olhou com olhos cheios de amor e se deixou cair nos seus braços. Mestre! Kingdom talvez não possa mais acompanhar o mestre. Kingdom rangeu os dentes, com lágrimas nos olhos, enquanto ativava um feitiço. Um clarão se materializou num estojo de espadas que caiu do céu, acertando o assassino e o matando na hora. Kingdom, toda a culpa é do mestre. Não diga mais nada. O mestre vai dar um jeito. É inútil, mestre. Não, não é. Não vai ser. Droga, ousam ferir minha preciosa Kingdom. Um dia eu vou matar todos vocês. Você rangeu os dentes, abriu o painel do sistema às pressas e varreu a loja do sistema. Kingdom, viva! Vou fazer vocês terem uma morte miserável. Se algo acontecer com Kingdom, vou fazer com que implorem pela morte. Kingdom, e a pílula imortal que o mestre te deu? Você olhou para Kingdom, que falava com dificuldade, quase enlouquecendo. Há pouco ela estava bem. Por que de repente apareceu um assassino? Mestre! Dói tanto. Os olhos de raposa de Kingdom pareciam prestes a se fechar. Sua fala estava ofegante. Não se preocupe, o mestre está aqui. Nada vai te acontecer. Mesmo que eu tenha que despedaçar o ciclo de reencarnação, juro que vou te manter a salvo. Mestre, nos dias em que Kingdom não estiver, cuide-se. Bobagem. Você não vai deixar de estar aqui. Onde está a pílula imortal que o mestre te deu? Que conversa fiada é essa de vida ou morte? O mestre não vai deixar você morrer com aquela pílula. Mesmo que você já tenha um pé na cova, o mestre te traz de volta. Você puxou a mão que Kingdom mantinha firmemente sobre o abdômen. Só viu pele lisa, sem nenhum ferimento perfurante. Ainda bem, ainda bem. Não é um ferimento transfixante. Com os cuidados certos, não vai dar em nada. Pílula de cura, pílula de retorno ao céu, pílula de ki e sangue. Não importa se vai adiantar, primeiro dá para Kingdom tomar. Não fala. Abre a boca. E Kingdom ia dizer algo. Você enfiou alguns comprimidos na boca dela. E aí? Você perguntou, preocupado. Ficou abraçado com Kingdom. O rosto dela estava pálido e abatido, sem nenhum sinal de melhora. Mestre, Kingdom está com tanta dor. Será que é veneno? Vendo que Kingdom não melhorava, você pegou outro punhado de pílulas milagrosas para enfiar na boca dela. Mestre, abraça Kingdom. Ah, será que eu dei o remédio errado para Kingdom?
Por que ela está sangrando pelo nariz? Ao ouvir isso, Ekingan ficou atônita. Nossa! O efeito do remédio do mestre é forte demais. Ela estava com excesso de calor interno. Kingan, onde está a pílula imortal que o mestre te deu? Aquela com certeza vai te curar. Está no peito. Você não pensou duas vezes. Com uma mão segurou a cintura de Kingan, e com a outra puxou apressadamente a gola dela. Meteu a mão no bolso perto do peito de Ekingan. O coraçãozinho de Ekingan disparou. O mestre é tão ousado. Mestre, não podia ser mais gentil? Mas ela não odiava, também. Mestre, não fala. Isso é para salvar sua vida. Você falou com toda a convicção. O que é mais importante que a vida da sua discípula Kingan? Essa garota. Ainda está com vergonha numa hora dessas? Não quer mais viver? Espera. Ele não foi esfaqueado? Por que não tem uma gota de sangue, só pelo nariz? Ao ouvir isso, Ekingan percebeu o problema. Droga, o mestre vai descobrir. Mestre, Kingan está com tanta dor. Você só então se tocou e rapidamente virou Ekingan de lado, para ver o ferimento da espada nas costas. Ferimento grave. Se você tivesse demorado mais um pouco para ver, provavelmente já teria cicatrizado sozinho. Vendo a marca vermelha do tamanho de um punho nas costas brancas como a neve de Ekingan, você ficou sem palavras. Kingan, não é nada. O mestre passa um óleo de cártamo quando voltar. E agora? Não podia admitir de jeito nenhum que tinha enganado o mestre de propósito para ganhar um abraço. Mestre já mexeu no meu bolso. Se admitir agora, não é pedir para morrer? Mestre, não precisa consolar a Kingan. A Kingan conhece a gravidade do próprio ferimento. Os olhos de Ekingan estavam confusos, como se não fosse viver por mais 2 segundos. Você não sabe de nada. Nem por um segundo você me deixa sossegado, me assustou até a morte. Nem a pele foi arrancada. Só ficou vermelho. Ah, mestre. Ele quer ficar colado no mestre. Levante-se, abotoe a roupa. Da próxima vez, não guarde algo que salva vidas no colo. E Ekingan acenou com a cabeça. Só então se levantou para verificar a identidade do assassino, mas no fundo pensava, foi erro do discípulo. Mas não ousava dizer. Após uma verificação, Ekingan não encontrou pistas valiosas. Afinal, o corpo estava partido ao meio. A única pista era uma tatuagem no pulso, que Ekingan não reconhecia. Mas você reconhece. Um assassino da seita Kinjun, provavelmente enviado por Jiboda para me matar. Seita Kinjun, não é? Você realmente fala qualquer coisa. Antes era antes. Agora é agora. O que vocês diziam ou faziam antes, não me importava. Mas agora você ousa ferir meu discípulo pessoal. Kingan, vamos voltar. O mestre tem algo para preparar. Mestre vai se vingar? E Ekingan te seguia, piscando os olhos grandes. Com um ar de quem estava testando. Um soco abre caminho. Evita 100 socos. Você apenas seguia em frente, as costas contra o pôr do sol, os ombros parecendo carregar o sol sozinhos. Muito confiável. O mestre sempre tolerou, para não te assustar. A culpa é do mestre, Ekingan. A culpa é do mestre, Ekingan.